Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de julho de 2017. É uma sexta-feira. Esse é o verbete de número 4179. Ele tem 7 páginas, 45 logias e 17 máximos. O tema de hoje é interação, paracirurgia, megafraternidade. A especialidade é a megafraternologia. O nosso verbetógrafo, o nosso verbetógrafo é o Marcelo Silva. Ele é professor universitário, mestre em administração, voluntário da Conscienciologia desde 94, docente desde 96, coautor do livro Gestações Conscienciais, TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, e a EPICOM desde 2012. A interação paracirurgia megafraternidade é a conjugação da incidência, expressão, manifestação, explicitação e evidenciação dos sentimentos elevados e do amor puro, irradiado pela central extrafísica da fraternidade, na intervenção holossomática invisível, possibilitada a partir da meritocracia cosmoética, nem sempre aparente à visão convencional. O holopensene pessoal altruísta, predisponente à paracirurgia, o holopensene da maxifraternidade, explicitando a paralógica interassistencial da paracirurgia, a retilinearidade pensênica, clareando a maxifraternidade na paracirurgia. A preparação adequada, enquanto conceptáculo de condições favorecedoras à paracirurgia interassistencial, a disponibilidade em assistir lucidamente nas paracirurgias, a intervenção somática remissiva da doença a partir da paracirurgia, o poder do amor puro na expressão da megafraternidade na paracirurgia. Na parafatologia, a ectoplasmia influenciando a paracirurgia, a central extrafísica da fraternidade subsidiando as energias interassistenciais paracirúrgicas, o psicossoma homeostático funcionando qual mode paracirúrgico aos mais desequilibrados, o paraambulatório especializado em paracirurgia. Aí, gente, aqui no detalhismo tem uma série de itens que vale a pena a gente ler, todos lerem com cuidado. E na remissiologia, na acabativa, nós temos acoplador paracirúrgico, efeito da ectoplasmia, olhar de fraternidade, paracirurgia e senso de gratidão. A interação paracirurgia megafraternidade deflagra a tendência evolutiva de a consciência mais homeostática interessar-se pela interassistência fraterna aos moldes da paracirurgia. Você já participou de algum processo paracirúrgico? Em quais condições? A de assistido ou de assistente? Vivenciou sentimentos elevados da megafraternidade decorrente dessas experiências? Na nossa mega-análise, nós temos aqui ectoplasmia, intervenção, holossoma, altruísmo, homeostase, meritocracia, acoplamento, reverberação, interassistência, energossoma, paragratidão, cosmovisão, paraclínica, paratécnica, parasegurança, paraambulatório, hoje é o verbete dos paras, consciencioterapia, mental-somatologia e megafraternologia. Para a gente começar, então, nós vamos passar para o Marcelo.
Marcelo, explica aí o contexto do seu verbete. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos que estão nos assistindo. A ideia de escrever esse verbete, ela vem a partir de algumas experiências, que se remontam a algumas décadas com o tema da paracirurgia. O fato de eu ser projetor, então passei por algumas experiências projetivas, até uma sincronicidade entre a gente com essa temática, e então sempre tive interesse por isso. Hoje eu sou professor, pesquisador e voluntário na Ectolab, que é a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Paracirurgia e Ectoplasmia, e eu coordeno uma dinâmica de megafraternologia aqui com a professora Miriam, que é EPICOM também, a professora Patrícia Pelarice. E durante uma DIP, especificamente, eu tive uma expansão. Eu estava como EPICOM naquela dinâmica, que é a dinâmica interassistencial da paracirurgia, e eu tive uma expansão dessa relação, de que a paracirurgia seria um exemplo de megafraternidade. Porque ocorre, de certa forma, uma derrogação das leis físicas. Quando a paracirurgia é efetiva, ela gera um efeito na pessoa e a pessoa tem a remissão daquela doença. E aí eu fiquei com aquela ideia. Internamente, numa reunião nossa, a Ectolab, hoje a gente está aqui também comemorando dois grandes fatos, dois grandes eventos. Um que hoje é o aniversário da Ectolab. A Ectolab faz 4 anos, 14 de julho, e o outro é que nós estamos lançando o nosso primeiro curso em EAD, que é o Ectoplasmia Interassistencial. Então, em reunião, a gente falava, no aniversário da Ectolab, que tal a gente falar num verbete que fale do nosso tema, de paracirurgia, de ectoplasmia, aí eu fiz o verbete e cá estou para debater com o pessoal. Muito bem, Marcelo. E hoje temos a Vera presente, Marcelo. Temos a Vera Maciel? Vera Maciel, tá aí, firme e forte, chegando para comemorar o aniversário da Ectolab e o verbete do Marcelo. Binomiologia, página 10, terceira linha. Poderia expandir sobre o binômio autoconfiança, interdependência na catálise das intervenções em conjunto com os amparadores extrafísicos? Sim. Aqui a ideia é o quê? É que quanto mais o parapsíquico ectoplasta ele tiver autoconfiança, e essa autoconfiança passa por ele se autoconhecer, ter conhecimento das suas sinaléticas energéticas, ter o domínio energético, o estado vibracional, a capacidade de fazer a Deus assim, conhecer a sinalética do amparador que trabalha com ele, ou do amparador do trabalho que ele está inserido. Então, isso tudo, esse nível de autoconfiança parapsíquica, aumenta essa, vamos dizer, liberdade, essa flexibilidade, essa soltura, essa docilidade no intercâmbio com os amparadores. Então, isso tudo forma uma conjunção potencializadora do trabalho. Enquanto a pessoa ainda está muito preocupada com a roupa, com o cabelo, com se ela que está aparecendo ou não, se ela que está comandando o fenômeno ou não, isso tudo a distancia do trabalho interassistencial com os amparadores, porque o ego dela está na frente. Então, à medida que ela tem essa autoconfiança, ela fica mais tranquila, relaxada para interagir e, principalmente, com foco no assistido. Lembrando, então, já que o Marcelo está falando de amparadores, o ciclo mental somático de amanhã vai ser sobre amparabilidade lúcida, às 9 horas da manhã aqui. E também vai ser o lançamento das vivências parapsíquicas de uma pediatra, que é o livro da Jovilde. Aliás, o lançamento do livro dela é hoje, às 19 horas, no Mabu. E amanhã, às 9 horas da manhã, ela está aqui também falando sobre o livro. Vale a pena, porque tem muito disso que o Marcelo está falando hoje, que é a área da Jovilde. Quer fazer pergunta? Sim. Marcelo, parabéns pelo novo verbete e parabéns à Ectolab também por essa tarefa aí muito bacana e assistencial. Eu queria saber, Marcelo, o seguinte, dentro do processo aí da paracirurgia, da megafraternidade, quanto que os amparadores utilizam, mesmo com a tua energia, com a energia da Equipim, da Equipex, o ectoplasma usa a lignina e o fitoectoplasma? Isso eu penso que é muito de acordo com as disposições ambientais. Então, assim, no momento que vai ocorrer a paracirurgia, no nosso caso com a DIP aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem uma condição muito favorável, porque a gente faz a nossa dinâmica interassistencial da paracirurgia, ocorre no discernimento, a gente ali é cercado por um processo de natureza, tem rio que passa próximo, então tudo isso fica favorável. E tem o CAEC, o próprio balneário, que a dinâmica acontece hoje, estamos lembrando, para reforçar que a dinâmica ela ocorre todas as sextas-feiras aqui em Foz do Iguaçu, uma vez por mês em São Paulo, uma vez por mês em Curitiba. Então,
o fato de ter essas condições ambientais favoráveis, os amparadores, eles nadam de braçada. Agora a gente vai fazer numa selva de pedra. Aí você já conta mais com o ectoplasma, talvez, das consins ali doadoras. Eu acho que muito das condições predispõem os amparadores a usarem menos ou mais essa lignina, que é o ectoplasma das plantas, né? Ou o outro que você falou, usou o ectoplasma dos animais, ou o hidroectoplasma. Basicamente, né? O processo ambiental, talvez, né? A energia gravitante no ambiente. Então, você acha, por exemplo, vocês fazendo lá alguma tarefa, alguma dinâmica lá em São Paulo, a situação ia ser diferente, ou os amparadores eles têm que também fazer uma mesclagem, de repente? Como que você vê isso? Eu vejo assim, que eles vão de acordo com a necessidade do trabalho. Né? Então, como nós aqui nos organizamos para fazer uma atividade, pensamos, esse curso vai precisar de colchonete, os alunos têm que chegar antes, eles têm que ficar hospedados, eles têm que isso, aquilo, aquele outro. Os amparadores que são altamente técnicos, eles se preparam muito antes da gente nesse sentido. Então, se naquela demanda, naquele dia que vai ter a paracirurgia, eles percebem que a presença de fictoectoplasma, de hidroectoplasma, de zooectoplasma, além do androectoplasma, do ginectoplasma, que seria do homem, da mulher, que já vão estar ali, for necessário, acho que eles também se organizam, porque, apesar de São Paulo ser uma grande selva de pedra, também tem árvores, também tem animais, né, tem tudo isso. Então, acho que é mais o comando dos amparadores, de acordo com a demanda dos assistidos, do que uma preocupação, talvez, nossa, de... A gente produz ou procura criar essas condições, porque a gente sabe que isso favorece, né? Mas eles é que dão o tom da música. E também aproveitar aqui na página 9, na fatologia, de baixo para cima, a quarta linha, cosmoética destrutiva aplicada ao soma pela paracirurgia. Você pode aprofundar? Essa daqui foi uma amiga minha, quando eu mandei o verbete, ela falou assim, já tem minha pergunta para mandar pela internet, a cosmoética destrutiva. Eu falei, mas eu que escrevi isso? Ela falou, está no seu verbete. Aí eu fui resgatar. Então, quando eu escrevi isso daqui, me veio uma analogia com o processo da reurbanização. Porque a Reurbex, por exemplo, a reurbanização extrafísica, de certa forma você vai lá naqueles quistos mais encruados, parados no tempo, na bratosfera, e você reurbaniza, você destrói aquilo tudo e constrói uma coisa nova. A paracirurgia, de certa forma, ela é uma reurbanização física. A pessoa está ali com uma doença, ocorre uma intervenção energética de tamanha intensidade que aquilo que estava ruim, ela é desfeito. E a pessoa tem a possibilidade, a partir dali, de fazer certas reciclagens de pensamento, às vezes de visão sobre o que é a vida, de valores existenciais. Então, eu fiz essa analogia com a cosmoética destrutiva dentro do processo da paracirurgia, como se fizesse uma reurbanização na pessoa. E eu queria aproveitar também na parapatologia, quinta linha de baixo para cima, você fala da consulta parapsicoteca na análise para intervenção paracirúrgica. Esse daqui eu ia até trazer, acabei não pegando o livro, o Cristo Espera por Ti. Tem o Cristo Espera por Ti, o Notas de Rodapé, do Osmar Ramos. Então, esse livro, Cristo Espera por Ti, é um livro psicografado pelo professor Valdo Vieira, e quem psicografou foi a Consex Balzac. E logo ali no início tem a presença, quando o Zéfiro aparece para Charlotte, então ele começa a se transfigurar, é muito interessante aquela parte, que então ele vem como, ela descreve como sendo uma aragem, e daqui a pouco transfigura o rosto dele, e ele começa a fazer uma interlocução com ela. Então ele fala, olha, nós estamos aqui num ambiente espiritual evoluído, né, o jardim da luz perpétua. E aqui não é possível pensar mal. Aqui existe a psicoteca, que é o que nós chamamos de parapsicoteca. Então ele começa a dar uma explicação da parapsicoteca e mostra que ali são recolhidas as memórias das vivências das pessoas. E que ela tinha, por predisposição pessoal, tido a possibilidade de estar naquele ambiente para poder entender o contexto dela. Então eu vejo uma relação muito grande da paracirurgia, a megafraternidade, a própria paradireitologia, nessa possibilidade extrafísica dos amparadores, deles entrarem nessa holomemória e saberem as causas dos efeitos que nós estamos vivendo hoje, entende? Então, a intervenção paracirúrgica, hoje a Ectolab já recebeu mais de 17 mil pedidos de paracirurgia. A dinâmica intraassistencial da paracirurgia, ela tem 11 anos de atividade, são 17 mil pedidos. Todas elas têm formulários de pesquisas que foram entregues pelas pessoas, já são mais de 140 mil formulários. Agora, desses 17 mil, a gente não conseguiu, né, Celso, ter ainda uma visão de quantos que de fato passaram disso. De 2013 até agora, nem são dos 11 anos. 4 anos. Então são 4 anos, 17 mil pedidos. É muito pouco. Qual o percentual dessas pessoas que conseguiram de fato ter uma paracirurgia efetiva? A gente tem alguns relatos, já tivemos até vídeos marcados disso. Então essa atuação e essa efetivação
ou efetividade da paracirurgia depende muito dessas causas, desses efeitos, da ficha evolutiva pessoal. Entende? Então, nesse sentido, a parapsicoteca ela entra como a fonte de acervo dessas informações. Parabéns aí pelo verbete, parabéns pelos 4 anos. E obrigado também pelo verbete, porque isso aí ajuda bastante a gente aqui, os tertulianos, teletertulianos e os paratertulianos, né? A minha pergunta, Marcela, na primeira página, na página 8, no final da primeira linha, o Olli Pensene da Max Fraternidade explicitando a paralógica interassistencial da paracirurgia. Sim, então é esse processo que eu estava acabando de descrever para o André, né? Ou seja, a hora que os amparadores, eles têm esse cuidado de ir lá, estudar a parahistórria daquela pessoa, colher informações, ver o momento evolutivo, as injunções, a predisposição da pessoa para isso, as pessoas que vão estar naquele dia na DIP, né? Que tudo isso também influencia, ó, como doadores, quem está coordenando. Então, o conjunto da obra, isso é um exemplo de um nível de preocupação, de detalhe, de cuidado, de atenção, que eu chamei dessa paralógica da expressão da Max Fraternidade. Né? Eles não fazem assim no tapa, na grosseria, a coisa é tudo muito calculada, ela é muito técnica. Não existe na hora sai, né? O NHS. Essa é uma técnica, por exemplo, que eu durante muito tempo usei. Vamos falar de um tema. Não, na hora sai, vamos lá. Você se prepara, na verdade. Eu brinco com o pessoal que o NHS funciona, mas a pessoa ela tem que estudar antes. E aí, a hora que ela está com aquilo dentro dela, na hora ela se libera e vai junto com os amparadores fazendo as associações de ideias. Então, esse cuidado todo faz parte da Max Fraternidade. E ele explicita uma paralógica por trás disso, que a coisa não é aleatória, ela é estudada, ela é calculada, ela é feita de maneira bem precisa. Agora, ali na fatologia, na terceira linha, a expressão da Max Fraternidade pela assistência indiscriminada de consciência. Essa indiscriminada aí, que é... Fala um pouco aí para nós, por favor. Então, veja só, a paracirurgia, ela não seleciona pessoas, né? Ou seja, a gente recebe pedidos de pessoas das mais distintas formas, condições, ideologias, credos, posturas políticas, étnicas, culturais, etc. Os amparadores não fazem uma seleção, não. Essa cultura a gente vai, essa pessoa é da Conscienciologia, então a gente vai atender. Essa daqui não é, então essa daqui não. A gente recebe retorno de pessoas que nem sabem o que é Conscienciologia. A pessoa nos dá a devolutiva de que uma colega pediu ou indicou, ela se inscreveu para a paracirurgia, ela sentiu a atuação dos amparadores, ela não descreve com essa linguagem, mas ela passou pela intervenção extrafísica dos amparadores, ela teve a remissão da doença dela, e ela quer agradecer, porque ela não sabe nem o que é, mas e ainda pede assim, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês continuem fazendo isso. Então, essa indiscriminação dos amparadores na assistência, isso também é um exemplo de Max Fraternismo. Ou seja, se a pessoa está de vez, está na hora, tem todas as conjunturas mais favoráveis, eles vão lá atuar na pessoa, independente do que ela tem em termos de ideologias, de partidos, de posições pessoais. Né? Na última frase da parafatologia, na página 9, fala um pouquinho aí para nós do paraambulatório especializado em paracirurgia. Pois é, isso daqui é interessante, né? Paraambulatório é uma teoria, dentro da Conscienciologia, de que existem estruturas extrafísicas especializadas em acolher as consex que saem, por exemplo, da baratosfera, receber o intermissivista, que vão passar ali por certas para reparações, para intervenções, para cirúrgicas. E nós, enquanto projetores, no caso nós que estamos aqui na dimensão intrafísica, nós temos a possibilidade de fazer visitas a esses ambientes. Eu até trouxe aqui um relato projetivo meu, de 1998, 15 de setembro de 1998. O título que eu dei para ele chama-se Passando por uma Intervenção Extrafísica. Então eu vou ler um pedacinho assim bem curto, né? Que mostra um pouco disso daqui. Durante a noite percebi-me lúcido, com mais ou menos 60% de lucidez, juntamente a outras 2 consciências amigas, sendo uma feminina, MT. MT está aqui à minha frente, uma Bel Teles. Agora vou entregar então que é MT. Então lá em 98 eu projetado, a Mabel estava junto comigo projetado, e um amparador masculino, respectivamente a Consim e a Consex. Vivenciávamos a volitação livre e desimpedida, com o apoio da Consex masculina, volitação carona. Então ela nos colocou na psicosfera dele, a gente nem fazia força, ela
levando a gente. Ao nos aproximarmos de uma espécie de bairro desconhecido para mim, começamos a descer e nos direcionamos para uma sala, entrando pela porta e caminhando ao corredor até o fundo da casa. Dentro desse ambiente existia uma espécie de um aparelho. E esse aparelho eles tiraram, e eu continuo descrevendo que a Consex fez uma intervenção em mim, ela mexia na região do meu cardiochakra e fazia movimentos, etc. Então, os amparadores, eles utilizam tanto estruturas intrafísicas, locais, para criar uma paratecnologia que assista, como nós temos esses paraambulatórios nas Comunex evoluídas, aonde eles levam essas Consex que precisam, consins e Consex que precisam de assistência mais específica em termos de paracirurgia. Então, essas estruturas estão aí, né, e vale a pena a gente, enquanto projetor, pensar nisso, focar nessa possibilidade de acesso. Ó, gente, quem quer saber mais de paraambulatório, livro Zéfiro, capítulo 6, o ano 1100, o vislumbre da Heurebex. Nesse capítulo, a gente fala aqui de quando Zéfiro coordenava um paraambulatório. Na época que ele, antes dele ressomar, obviamente, né? Então, fala do paraambulatório, da paramedicina, que é a área de trabalho da Ectolab, total. Vai saber se esse povo não estava lá. Então, quem quiser ler um pouquinho mais, tem aqui no capítulo 6. Mais alguma pergunta aqui? Fatologia, página 9, segunda linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar o item: a doação espontânea de recursos financeiros na forma de manifestação de gratidão pelos resultados paracirúrgicos? Sim, esse daí de fato é uma fatologia, né? A gente teve, não uma vez só, pessoas que se inscreveram para a paracirurgia, nem conhecem muito o nosso trabalho, passaram pela paracirurgia, tiveram o benefício da melhoria física, da saúde, daquele problema que a pessoa estava tendo, e a pessoa entrou em contato com o Ectolab e falou assim: eu quero doar X quantidade de reais para vocês, para o trabalho de vocês. Ela não conhece a instituição. Gratidão, senso de gratidão. Exatamente, ou seja, a hora que a pessoa que ela passa por uma assistência, ela reconhece, e ela fica melhor, ela fica mais lúcida, nasce esse sentimento da gratidão, da paragratidão, que leva o caminho para a mega fraternidade. Então é um fato que a gente, de tempo em tempo, ocorre um caso de uma pessoa que entra em contato e quer ajudar a instituição, até financeiramente, porque ela se sentiu assistida e beneficiada. Ok, gente, já vou passar para você fazer a pergunta. O livro que vai ser lançado hoje está aqui, ó. Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra, de Jovil de Montanha. Então, fica aí o convite. Fala, quer ver? É interessante, porque é mais uma sincronicidade, né? Pediatria é a área da medicina, total. da saúde. Não, né? o que eu estou falando tem total a ver com esse livro dela. E esse livro dela é interessante porque ela vai contando casos de como acontecia isso que vocês estão contando aqui dentro da paracirurgia, só que ela é no hospital. Então, vale a pena, e vale a pena perguntar, conversar com ela, para ver o que aconteceu, porque é uma maneira de um tema vai ajudando o outro, né? Querem fazer pergunta aqui? Eu quero. Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde, chefe. Aqui na fatologia, 2 itens que você escreveu me chamaram a atenção. Na página 9, na 1, 2, 3, 4, 5, na 5ª linha. A incompreensão das variáveis envolvidas na paracirurgia relacionada à ficha evolutiva pessoal. Você podia aumentar isso? Tá. E depois você fala outro? Falo. Ok. Então, olha só. Isso daqui é que nós ainda estamos tateando, né? Nós não conseguimos ter, e o ideal seria para o acoplador paracirúrgico, para o paracirurgião, o ectoplasta que está envolvido com a paracirurgia, que a gente conseguisse ter essa noção mais ampla desse passado. Sabe, por que aquela pessoa está ali, por que ela tem essa predisposição a passar pela paracirurgia. Nós ainda não temos essa ficha evolutiva pessoal de acesso das pessoas, mas os amparadores têm e eles usam a matéria-prima, o material mais bruto, que é o ectoplasma, que a gente precisa de soma, de gente, doador de energia, para que isso possa de fato ocorrer. Então, talvez no futuro, com o desenvolvimento da ciência, da ectoplasmologia, da própria paracirurgia, a gente consiga ter pessoas que saiam, né? Porque na DIP, por exemplo, na estrutura dela, nossa dinâmica, tem os doadores de energia, tem as pessoas que vão fazer o acoplamento, tem os energizadores, tem o EPICOM que vai ficar ali,
um observador parapsíquico, e também tem as pessoas que vão para o colchonete. E essas pessoas, elas doam energia, elas podem ali passar por uma projeto de terapia, elas podem se projetar. Talvez a gente comece a ter, com o passar do tempo, pessoas que se projetem consigam entender e ver aquela atuação, aquele caso em específico, a gente começa a ter uma casuística dos porquê, das causas desse processo, e por que aquela pessoa teve predisposição e a outra não. Mas isso tudo depende desse avanço nosso em termos de parapsiquismo e de projeção para compreender mais. Ok, tá certo. Uma outra linha que me chamou a atenção é a última linha da fatologia. O poder do amor puro. Amor puro. Na expressão da mega fraternidade da paracirurgia. Sim. O que você quis dizer com amor puro? Você tem experiência a respeito disso? Vivenciou algum fenômeno relacionado? Podia falar para a gente? Ok. Então, veja só, o amor puro ele é uma das características da central extrafísica da fraternidade. Então, quando o professor Waldo ele definiu lá a central extrafísica da fraternidade, ele coloca como sendo, às vezes, pode ser uma comunex especializada em emitir ondas pensênicas de amor puro, com esse padrão de sentimento elevado. Pode ser um departamento avançado numa comunex evoluída, como, por exemplo, a Interlúdio, que é mais conectada com o nosso trabalho. E aí ele coloca assim, que a central extrafísica da fraternidade, ela fica emitindo ondas no cosmos de amor puro, que vai de nós nos sintonizarmos com isso ou não. Então, a gente tem uma dinâmica, né, como eu falei, a dinâmica da megafraternologia, onde o nosso objetivo é fazer essa sintonia e vivenciar essa sensação, esse sentimento elevado do amor puro. E nós já tivemos, eu particularmente já tive algumas experiências de extrapolação desse tipo de sentimento e que leva à compreensão de uma frase do professor Waldo que ele coloca, ele diz assim, para-direito significa mega-fraternidade. Às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas para-direito e mega-fraternidade, sim, porque o para-direito ele busca a compreensão das leis cósmicas, né, dessa lei de causa e efeito. Entra o merecimento nisso aí. E aí que entra o merecimento. Que a hora que compreende isso, e a Consex ela vai atuar, por exemplo, num processo paracirúrgico, o sentimento que ela vivencia perante aquilo, em função do alto nível de cognição que ela está tendo, da condição em si, é a megafraternidade. Então a gente começa a ter extrapolação desse sentimento de um tipo de amor que não é aquele afetivo nosso do dia a dia de um amigo, é algo que é muito mais transcendente. E aí então eu coloquei essa fatologia aqui, que é esse poder, né? Ou seja, é um exemplo de mega fraternidade, a intervenção, o esforço conjunto entre as consins e as consex na paracirurgia em favor de uma pessoa. Marcelo. Eu vou só aproveitar isso que você está falando, já devolvo para você, que a pergunta faz o mesmo sentido, tá? Antonimologia, página 8. Interação cirurgia convencional, mega fraternidade. Poderia falar sobre essa interação, que como você estava falando... Sim. Então, aqui a gente colocou como antônimo, por quê? A paracirurgia ela não é uma cirurgia convencional, ela é heterodóxica. Ou seja, hoje você não vai chegar num hospital aí da rede SUS, um hospital particular, e você vai falar assim, olha, eu vim aqui que eu estou com um problema de saúde, eu gostaria de passar por uma paracirurgia. Apesar que a gente vê hoje alguns grupos que começam, dentro de hospitais, até hospitais renomados, no caso do Brasil, a querer entender como que é essa influência da energia na homeostase, no equilíbrio, na saúde das pessoas, e aí voltamos para o livro ali da professora Jovilde, Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra. Então isso vai muito da abertura do médico, da capacidade dele de conseguir criar protocolos que sejam claros do que ele quer investigar, de como que ele vai proceder, e essa é uma das especialidades da Ectolab, ou seja, trabalhar para pesquisiologia, no sentido de criarmos metodologia que possa fazer essa interface até de comunicação com essas pessoas, mas a cirurgia convencional, a medicina convencional, ela é o antônimo, atualmente pelo menos, da paracirurgia. Perfeito. Pode voltar lá, por favor. Não, eu quero agradecer e depois, se tiver oportunidade, eu gostaria de fazer outras perguntas para você. Sim, vamos em frente. Gente, deixa eu aproveitar que o Amaro está aqui, dar um recadinho. Ó, nós vamos ter a segunda semana de Tenepsologia, de 15 a 23 de julho. É uma realização da IC Teneps, com apoio de várias outras ICs. Começa, então, no dia 15, que é amanhã, com o curso com coffee break. Depois, em seguida, vai ter um curso no dia seguinte de Tenepsograma com o professor Mário Oliveira. Depois, gente, tem uma série de atividades aqui com professores veteranos, professora Amaro, professora Valquíria, professora Marina, Pilar, Flávio Amado, Luiz Gonçalves e Adriana Lopes.
Então, gente, é uma turma aí veterana que conhece muito de TENEPS, de novo tem a ver com esse assunto também. Fica o convite para as pessoas maiores de 60 anos, vocês vão ter 50% nos preços dos cursos. Então, não há motivo para não participar, não é isso? Pode falar. Não sei, tinha alguém aqui que queria fazer uma pergunta. Marcelo, parabéns pelo tema, pelo verbete. Obrigado. E, seguindo na linha do que o colega perguntou, na página 10 também, o último item da enumerologia, depois eu vou explicar por que a gente vai voltar para justamente a questão do amor puro, né? A predisposição, você está vendo ali? Achei. Predisposição a conectar-se com a central extrafísica, né, da fraternidade, sintonizando as ondas de amor puro emanadas para o cosmos. Pergunta diz respeito à conexão, isso é, pensênico, emocional, energético, os três, como que você linka? Tá. Ela é holossomática. Entendi. Ela é holossomática. É interessante que tem um mini vídeo do professor Waldo Matertulha que ele fala assim, o acesso às três centrais. Tá. Então aí o Lodge pergunta assim, mas Waldo, por que você está, ela ainda no Salão Verde, mas por que você está falando disso, dessa questão das três centrais? Ele falou, não, que os amparadores estão falando aqui que futuramente vocês vão vivenciar isso. Vocês vão vivenciar uma intensidade muito grande de energia, um processo já ectoplásmico, no meio disso um sentimento elevado muito forte, e junto com isso, neo-ideias e verpons que vocês vão ter, tudo simultaneamente. Isso é o acesso às três centrais. Então é um processo holossomático, você vê, envolve o processo da cognição, envolve um processo da homeostase do psicossoma, envolve o processo da energia, do próprio equilíbrio holossomático, que a gente na Ectolive, por exemplo, a gente estuda muito essa questão da saúde do ectoplasta, né? O nosso curso de EAD tem uma aula que fala sobre isso, como que as preocupações e os cuidados que o ectoplasta precisa ter com o soma, em função da energia, da emoção, da própria cognição. Então, a gente, por exemplo, na dinâmica da megafraternologia, a gente usa como uma alavanca para fazer essa conexão, uma das técnicas que a gente aplica lá, é a técnica que a gente chama de paragratidão autorrefletida mental somática. Porque o processo da gratidão é um processo mental somático. É de um processo mnemônico, da pessoa ter memória. E a hora que ela tem memória e reconhece a assistência que ela recebeu, ela pode ter o sentimento de gratidão. Gente, ó, tem um estudo recente que fizeram sobre felicidade. E linkaram que das coisas que mais deixam as pessoas felizes é a gratidão. É o item que mais deixam as pessoas felizes. Então, veja o que ele está falando. Senso de gratidão, mega fraternidade, que passa por uma sensação de felicidade íntima no sentido de bem-estar. Isso tudo tem energia. Pena que a ciência convencional não se liga nisso. Que ela ia ver que é um processo da energia, de você se sintonizar com padrões mais homeostáticos. Exato. Né? E a partir desse estado, então, que a gente usa essa técnica que ajuda as pessoas a entrarem nesse padrão, elas buscam essa conexão com a central extrafísica da fraternidade. Então, todo o processo tem uma base energética, porque eu pensei na indissociável, nós pensamos, sentimos, temos emoções, e isso tem um padrão de energia. Mas o processo que a gente busca é a partir de uma cognição, sabe? Do processo mais mental somático. Tá. Para fazer essa conexão. Me ajuda a entender um pouquinho mais sobre a central extrafísica da fraternidade. Ela tem um ambiente, um local, como se fosse uma central extrafísica das que a gente conhece, ou é uma conexão com fluxo, com fluido? Me ajuda a compreender mais, a pensar mais sobre isso. Eu entendo como um insight, é um estado. É interessante que a gente está arranhando isso também. Eu tenho como foco, por exemplo, estar na minha agenda extrafísica de projetor e visitar uma central extrafísica da fraternidade. Então, toda hora que eu me pego lúcido, eu lembro. O que eu quero fazer? Visitar a central extrafísica. Aí eu fico conectado nisso. Uma hora eu vou alcançar isso, ainda não cheguei lá, não. Mas, assim, tem várias hipóteses que eu poderia levantar. Será que a central extrafísica, por exemplo, ela é uma impregnação que os serenões fizeram de um padrão de amor puro e aquela matriz energética ela fica emanando, funcionando? Será que é um departamento, nossa tendência mais intrafísica, né? Sim. Porque tem uma hora que o professor Valdo usa na definição que é um departamento avançado numa comunex evoluída. Será que é uma paraestrutura mesmo que tem ali, faz um moto contínuo com a energia e que ela se retroalimenta de energias de gratidão, de energias de sentimento de amor, de energias de fraternismo, que as pessoas vivenciam e aquilo passa a conectar com aquilo e faz um moto contínuo?
Não sei. Então, eu tenho algumas hipóteses que eu ainda não consigo, por isso que ela é um grande objeto de estudo. Agora, que essa central, ela interfere no processo da paracirurgia, isso para mim é muito claro. Agora, outra coisa, né, Marcelo, que é bom a gente já botar a carapuça aqui. Para acessar, aí tem alguém que vai perguntar assim, como é que eu faço para acessar a central? Depende de cada um. Exatamente. Ela está aí. Né? Do estado assim íntimo, como a né? central da energia, assim como a central das ideias. Ela está aí. O problema é você colocar a sua anteninha, o seu dial, ajustar o seu dial nesse estado, vamos dizer, de energético, de padrão. Esse que é o desafio de todos nós. Mas ela está disponível, ela é democrática. Ela é para todos, é que nem o para-direito. Eu diria assim, o acesso a ela depende da nossa autolucidez. Autolucidez. A chave é a autolucidez multidimensional. Total. Se a gente começar a ficar mais lúcido com isso, trabalhar mais com energia, ter mais flexibilidade energética... Não pensar mal dos outros. Entrar nessa linha da ortopensenidade, você quer falar nisso daí? Porque a gente discute isso muito na dinâmica, né? Então a gente fala assim, talvez o princípio dessa participação, a gente queira deixar essa oportunidade aberta durante a dinâmica, é o exercício de a gente tentar entrar nesse viés desse padrão mega fraterno. Isso. Por exemplo, a condição de sentir gratidão. Não é todo mundo que consegue sentir gratidão ainda, então é um treino, às vezes a pessoa vai precisar antes perdoar. Então ela vai ter que trabalhar primeiro o perdão, a compreensão, para depois poder sentir o afeto. Nós partimos do princípio também de que para sentir esse amor incondicional é preciso primeiro exercitar o cardiochakra, que é outra condição também. Às vezes a energia vem muito bloqueada, está com muita taquicardia, está com muita mágoa, também não vai estar pronto para assistir ainda. Então isso vai ter que ser trabalhado, vai ter que melhorar as energias, melhorar a funcionalidade do cardiochakra, para poder começar a sentir aquela condição de afetividade porque as pessoas que estão próximas, afetividade pelas pessoas da família, pelos pets, pelos animais, pelas plantas, né, pelo meio ambiente. E começa assim, começa com as pessoas que a gente gosta. É fácil sentir afeto com as pessoas que a gente gosta, né? E aqueles que a gente não gosta, nós vamos ter que desenvolver o afeto também pelas pessoas que a gente não tem muita aproximação, nos tornar ou nos sentir mais próximos das consciências que a gente não tem vínculo consanguíneo, nos sentir mais próximos, mais fraternos pelas pessoas que vivem em outros planetas, em outros países, em outros continentes. Muito bem. Agora, quer começar? Começa pela TENEPS, né? Exato. TENEPS é um bom começo dessa história. Porque é um exercício diário de você doar as suas energias, independentemente de quem vai ser assistido. Isso. Então, se a pessoa quer entrar nesse caminho, a TENEPS, ela é a porta de entrada. E aí não percam o fora da TENEPS. Fora da TENEPS. Eu e o Marcelo, a gente já combinou tudo, sabe? A dobradinha. Você levanta, eu corto. Eu vou fazer uma pergunta aqui e devolvo para vocês. Parafatologia, página 9, quinta linha. A expressão de cosmoética avançada, mega fraterna, dispensada pela monja serenona na intervenção energética no soma de bebê em creche. Poderia aprofundar? Esse é o meu sonho de consumo. É muito, muito bacana esse texto. É do Projeções da Consciência, o capítulo em que o professor Valdo ele sai volitando com a monja. Chama-se Lição de Fraternidade. Então, nesse capítulo, ele sai igual aos moldes do que eu saí lá com aquele amparador, colocou eu e a Mabel na psicosfera e levou. Ele é levado pela monja, só que o nível é outro, é uma serenona, né? A monja é uma consciência cada um serena. Faz o que pode. Cada um faz o que pode, né? Alcança os professores que têm condição, né? Assim vai. E aí, então, ele é levado por essa serenona e ela vai passando, e ele novamente usa a questão do amor puro. Que ele fala assim, ela chega como se ela fosse a mensageira do amor. Ela vai passando, vai movimentando os braços e vai assistindo a tudo e a todos como se a tudo soubesse. E em determinado local, eles chegam próximo de uma instituição religiosa, de irmãs, e ela vê uma criança ali que estava com a saúde bem debilitada. Então ela vai, põe a mão na fronte, a para-mão, né, que ela estava fora do corpo, põe a para-mão na fronte daquela criança, exterioriza energia e na hora o estado de saúde da criança ela é percebido, as irmãs pegam a criança e saem falando, é um milagre, ocorre todo um alvoroço. Então você veja, uma consciência ao nível de uma serenona, seja lá no final do patamar evolutivo aqui, dessas vidas sucessivas, intrafísica, morre, remorre, nasce e etc., passando numa instituição ali religiosa, viu uma consciência e dispensou atenção em fazer aquela assistência específica. A minha curiosidade é, quem é essa consciência? Para merecer isso. Para ter esse mérito.
né? E ter essa... Porque aquilo é um tipo de paracirurgia. Claro que é. Uma intervenção, claro, física. Porque ele ficou com a gordinho. energia. O professor Valdo fala que a nenê ficou mais gordinha, mais Na hora. viçosa. Exato. Gente, capítulo 56. 56, né? 59. 56. 56. Acho que é 56, Rafael. 50 e alguma coisa. Para Lição cima de de 50, fraternidade. você vai para cima de 50. Lições de Que é para onde nós fraternidade. estamos caminhando, né? Então, Vale a pena, quem não Vale leu a esse pena. livro, ler. é. Tem pergunta por aqui, Vera? Parabéns também à Ectolab. Eu gostei muito da relação de gratidão com mental soma, porque muita gente acha que gratidão é coisa de psicossoma. Então, agora, talvez as pessoas possam até usar mais a palavra gratidão dentro da nossa comunidade. Ah, gratidão é mental soma, então agora eu vou usar. E até ter mais gratidão, Já né? é Porque eu acho que isso que é o mais importante. Mas vamos lá. Aqui na parafatologia, na página 9, na linha 6, o mental soma superintendendo a compreensão do ponto de propensão à paracirurgia. Você poderia explicar, por gentileza? Sim. Então, essa daqui dentro da mesma linha da autocognição, né? Ou seja, eu penso que à medida que a gente vai pesquisando, e a Ectolab tem 4 anos, daqui a alguns anos mais, a gente vai ter mais ferramentas. A gente tem aqui no SEC, por exemplo, um laboratório de autoectoplasmologia, onde as pessoas podem fazer experimentos, um ambiente onde o holopensene vai predispor a pessoa à vivência da ectoplasmia. Vamos criar talvez um ambiente mais predisponente a pessoa passar por paracirurgia, porque a ectoplasmia é a matéria-prima. Então a gente vai começar a entender mais esse processo de como que funciona. E é uma necessidade da gente ampliar a nossa autocognição, sabe? Até de entender essa paraficha das consins que chegam até nós. Talvez a gente vai ter que criar instrumentos. Hoje a gente não tem isso, né? Um instrumento que dê a possibilidade de você entender a paraficha da pessoa. A gente tem lá os dados da pessoa, de que cidade que ela é, a idade, qual é a doença que ela está, qual é o pedido de paracirurgia, mas a paraficha, eu acho que isso... Com o passar do tempo, a gente vai começar a acessar mais essas informações. E aí a gente vai estar mais lúcido, mais ombro a ombro com os amparadores, nessa superintendência que eles têm, que é mental somática, de compreender a predisposição da pessoa. Essa pessoa está mais predisposta a ou não a passar pela paracirurgia. Olha, o nosso amigo aqui de Curitiba, o nosso colega, então não vou fazer a sua pergunta, porque ele acabou de responder. Tá? Então, continuando ainda na mesma linha... Sim. Na mesma linha de questionamento, mas mais abaixo, o acesso holobiográfico na compreensão da expressão megafraterna da cirurgia invisível. É dentro da mesma linha, ou seja, a paracirurgia, uma das hipóteses que a gente tem, acho que é a mais forte que tem nesse sentido, é que ela passa por um processo de meritocracia. Não é um processo não é aleatório, ela tem uma paralógica por trás. Nós ainda não conseguimos compreender totalmente, porque nós não temos esse acesso à holobiografia. Mas se você pegar, por exemplo, o caso da Charlotte, ali no Cristo Espera por Ti, você vai ver que todo o processo que ela vivencia, né, que é descrito aqui, abri bem na página... Quando ela chama, aqui, chama-me Zéfiro, ele fala, achamos-nos numa psicoteca, lugar em que se concentra e se plasmam criações mentais em quadros e planos provisórios para uso geral. Essa atmosfera aqui difere das outras por entreter-se de formas, pensamentos educativas. Então, acho que quanto mais a gente conseguir ter acesso a esse processo, projeção, visitar parapsicotecas, a gente vai começar a compreender os casos, sabe? E eu acho que é aí que vão surgir os especialistas. O paradireitólogo, por exemplo, ele precisa ter acesso a isso para ele virar um especialista em paradireito, entender as causas dos efeitos que as pessoas vivenciam hoje, porque senão a gente fica com uma visão muito superficial. Nesse sentido, dentro da Ectolab, a partir de algumas experiências, eu criei um curso que se chama Curso Ectoplasmia Projetiva Paracirúrgica Interassistencial, cujo um dos objetivos é integrar essa visão da projeção, a pessoa sair do corpo, a hipótese de que quanto mais ectoplasma tem no ambiente, mais predispõe a pessoa a entrar na dimenéia, e a hipótese de que quanto mais ectoplasma tem, mais predispõe também a ocorrer paracirurgia. Então nós juntamos esses 3 fenômenos, projeção, ectoplasmia e paracirurgia, para que as pessoas comecem a treinar isso, e talvez dessa turma vai sair esse povo que vai entender mais as causas disso tudo, a holobiografia, etc. e tal. Gente, a próxima tertúlia matinal vai ser domingo, dia 16 de julho,
O tema é benefícios da autoconscientização seriexológica e o pesquisador é o Alexandre Dung. Quer perguntar? Você está na fila? Marcela, então parabéns aí pelo verbete. Eu queria perguntar na página 10, me chamou atenção na inumerologia, porque é uma sessão que ela faz um pouco o resumo, né, do verbete. Sim. E achei interessante que você italiciza a palavra predisposição, onde você faz essa referência. É essa, então, a síntese dessa, como é que fala, dessa interação para a cirurgia megafraternidade? Você acha que é essa predisposição íntima? Perfeito. A predisposição meritória. Sabe? Então, assim, primeiro a gente tem que ter predisposição. Então, aqui na numerologia eu fui fazendo um crescendo, né, de certa forma. A predisposição a doar ectoplasma. A pessoa precisa se predispor. Se ela não quiser, todos nós temos ectoplasma. Agora, você quer doar o seu ectoplasma? Então, a pessoa tem que ter uma predisposição. A predisposição interassistencial para a cirúrgica. Ela precisa estar, por exemplo, predisposta para ir lá na dinâmica interassistencial de paracirurgia, doar esse ectoplasma e sentir as repercussões da assistência que está sendo feita. Porque o que acontece lá é isso. As pessoas doam o ectoplasma, elas fazem o acoplamento com o acoplador paracirúrgico e elas têm a repercussão. É como se fosse um espelho. Os amparadores pegam aquela matéria-prima, fazem o pseudópsis e vai lá na China no pedido de paracirurgia. Para a energia não tem tempo e espaço. Só que a hora que ele está fazendo a intervenção lá, aquilo reflete aqui no campo. E as pessoas que estão ali dentro, elas sentem. Então ela pode sentir uma sensação de que está cortando um pedaço do fígado, ela pode ter uma sensação do tipo de cirurgia que está sendo feita no coração. E elas, então, uma predisposição a pessoa a participar interassistencialmente disso. Outra predisposição aqui. A predisposição a ser amparado tecnicamente, com a renúncia do próprio ego. Ou seja, a pessoa abrir mão do próprio ego em função da assistência. Né? Então, ela abre esse espaço, como a gente abriu falando disso, né, de predisposição aos amparadores acessarem mais a própria pessoa. A predisposição ao comprometimento com a equipim. Então, a pessoa entra num grupo desse, de fazer assistência. Qual o nível de comprometimento que ela tem na sequência do trabalho, de estar envolvida com os assistidos, com os amparadores? Então, se você olhar aí, tem uma série de predisposições que entram dentro dessa raiz que você puxou, que é uma predisposição meritória do assistido e uma predisposição lúcida do assistente. E isso tem a ver com aquilo que você está falando de conceptáculo, de condições favorecedoras à paracirurgia? Então, já não faço essa pergunta Exatamente, porque a hora que a pessoa ela pensa essas predisposições, e tecnicamente a instituição então já pensou e criou o ambiente para isso, porque a dinâmica ela é toda pensada, ela é toda calculada. A pessoa ela vai receber a informação antes, para ela já saber o que vai acontecer, isso já cria uma predisposição de ela ficar mais tranquila. Aí ela entra, ela passa por uma energização, se ela é de primeira vez, já cria uma predisposição energética ao trabalho. Os acopladores que estão ali, que vão passar pelo acoplamento, eles já se predispuseram, porque não é você vai, a pessoa, ela se voluntaria a ir. Então, ela é toda calculada. Isso gera um conceptáculo à interassistência paracirúrgica. Obrigada. Gente, olha, nos dias 21 a 23 de julho, reciclagem das posturas monárquicas, a temática é políticos na corte. Vai ter palestras sobre livre pensamento e antimonarquia, pensinidade do político monarca, síndrome da abstinência da monarquia e aplicação do CPC na profilaxia das posturas monárquicas com o professor Everaldo. Então fica aí o convite. E nos dias 28 a 30 de julho tem reciclagem das posturas artísticas. Vai ser falado sobre o contexto do artista ao longo da história, trafores e trafares típicos do artista, autoenfrentamento e terapêutica de traços que já podem ser descartados, campo bioenergético no domingo. Então fica o convite de 28 a 30 de julho. Michele. Marcelo, parabéns pelo seu verbete. Estou recebendo vários banhos de energia com algumas ideias aqui. Está sendo bem interessante. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, aqui na neossinapsologia, sobre duas neossinapses aqui. As neossinapses do amor próprio pós-intervenção paracirúrgica e a neossinapse sobre a doença e a dor. Ok. Então, neossinapse do amor próprio. A gente pode pensar que saúde não é só
ausência de doença. Tá, ok? Então, a saúde ela é um reflexo, é um resultado somático de uma série de condições holossomáticas, que começa lá na maneira da pessoa pensar. Às vezes a maneira com que ela pensa está equivocada, é errada, então ela precisa consertar o PEN do pensene. Aí vem o processo emocional, que é o sentimento, o psicossoma, as emoções que a pessoa tem. Aí vem a energia e chegou no soma, a doença física. Tá? Tem a predisposição genética, que é física? Tem, mas por que aquela consciência se acoplou com aquela predisposição genética? Então a consciência ela sempre está no centro das questões. Muitas vezes, o que as pessoas precisam para elas melhorarem o estado de saúde é elas terem amor próprio. E amor próprio é ter autoestima sadia. E autoestima sadia envolve a pessoa ter uma visão correta de si mesma. Ó, voltamos lá para o PEN do pensamento, do pensene. Pensamento de como que ela se vê, qual é a visão que ela tem de si. Então, essa autoestima sadia envolve ela reconhecer que ela tem talentos, que ela tem trafores, que ela é uma pessoa que já realizou muitas coisas na vida, não sendo... com uma visão poliana de que ela não tem problema. Ela também tem problemas, trafares, dificuldades, mas ela sabe equilibradamente fazer a dinâmica entre essas duas condições, os trafores, os trafares e enxergar também os trafais, os traços faltantes, aquilo que ela ainda precisa adquirir. Então, após a paracirurgia, muitas vezes quando a pessoa ela tem essa melhoria da saúde física, ela para repensar a própria vida. E nessa reflexão vai passar por essa saúde, a se tratar de si, esse gerar afeto para si e se olhar de uma maneira mais positiva. Seria bom a pessoa que tem problema nesse aspecto ler o livro da Adriana Kawati, Exato. Síndrome do Impostor, que vale a pena aí. E aí tem uma outra que você perguntou, que foi... Sobre a doença e a dor. É assim, Isso. Em seguida. Que tem uma relação direta com essa visão, né? Então a pessoa vai começar a criar uma nova sinapse de que o estado de saúde não é só ausência de doença, é um estado holossomático. Então nós vamos ter uma aula no nosso curso de EAD que vai tratar disso. Acho que a sua aula abre falando isso, né? Saúde não é só a aula que a professora Miriam que apresenta lá, que dá essa aula. Não é só ausência de doença. E envolve uma série de aspectos. E muitas vezes, se a pessoa tiver lucidez, a doença vai ser também uma lição para aquela pessoa. Tudo na nossa vida, eu parto do princípio que tudo na nossa vida pode ser lição. Não, os nossos erros, fala assim, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Vamos falar assim. Vai da lucidez do sempre aprendente e entender a lição que está sendo passada. Porque se ele não tiver lucidez, a lição estava na cara, mas ele não entendeu nada. Aí ele nasce de novo. E passa por tudo de novo. E aí ele tem que vir aqui assistir a tertúlia do Alexandre. Benefícios da autoconscientização seriexológica. Exatamente. Gente, eu estou feliz hoje pelo seguinte, além de estar o Marcelo aqui falando desses assuntos, todos vocês, mas é porque tudo que a gente fala tem livro para falar. Olha, se você tem esse problema, pega esse livro. Se você tem aquele outro, tem esse verbete. Se você tem... Não é o máximo isso? Agora, Marcelo, eu quero deixar claro uma coisa. Nós não temos livros de ectoplasmia. Por enquanto. Não, é só para lembrar. Infelice? Não, por favor. Obrigado pela deixa. Nós ainda não temos, né? Ainda. Eu só falo, sim. Quer falar sobre o assunto? Deixar a coordenadora falar. Estão falando aqui, mas a gente está trabalhando nos livros. E, infelizmente, como é um livro, a gente está construindo de forma conjunta, né? Não é um só autor, é uma antologia. Ótimo. Então, a gente precisa de um tempo de todo mundo para ficar maduro na hora certa. Mas o importante é que está fazendo. Não, tem já 3 livros que estão... Ótimo. Uns de pesquisa, um básico... Então, logo a gente vai falar. Ectoplasmia, tem esse livro também. Com certeza, está no forno. Então, estamos em casa. E a gente chegou nessa conclusão porque, de tanto olhar as literaturas, a gente vai ver sobre ectoplasma, sobre ectoplasmia, a gente vê as coisas lá de 1800, 1850, perfeito. Né, metade do século XIX, etc. Então, a gente falou assim, não, então a instituição tem que lançar o livro. Nosso livro vai sair com tudo que há de ponta sobre o enfoque da Conscienciologia, sobre o tema ectoplasmia. Marcelo, ali na página 10, o efeitologia, você poderia falar sobre o primeiro efeito? É assim, os efeitos pós-paracirúrgicos, exigindo acolhimento dos parentes mais próximos no período de convalescência. Então, a pessoa que passa pela paracirurgia, ela tem uma convalescência como se fosse uma cirurgia convencional, em muitos casos. Talvez não com um período tão dilatado como a convencional, mas assim, nos dias subsequentes, ela pode sentir um estado de
mais fraqueza, debilidade, ou aquela região mais sensível. Então é importante que a família, né, o que eu quis destacar aqui, que ela esteja consciente do que a pessoa está passando para que eles possam apoiar, acolher. Um exemplo clássico disso é o nosso curso ECP2, que é o curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, é um curso do IPC. Então, nesse curso, muitas vezes as pessoas elas passam por uma intervenção que é paracirúrgica. E aí fala-se para a pessoa, nos próximos 3 dias, que ela não faça força, que se ela puder não ir trabalhar, o ideal é que ela fique de repouso, que ela não pegue coisas pesadas, diminua a agenda, tudo para fazer esse período pós-paracirúrgico, no sentido da convalescência. Então é importante a família estar ciente, porque ela dá todo o apoio intrafísico também. Na fatologia, página 9, 4ª linha de baixo para cima. Poderia esclarecer mais sobre a cosmoética destrutiva aplicada ao soma pela paracirurgia? Olha, essa pergunta veio de Itapetininga. De Itapetininga. Então não é a pessoa ainda que falou que quer fazer. Eu acho que não é. Meu vizinho lá, eu já falei que ele é meu vizinho porque eu não sou, mas eu vivi quase em Tatuí. Em Tatuí. Que é do lado. É do ladinho. Então veja só, a gente comentou, mas vamos falar de novo. A cosmoética destrutiva, ela é uma ideia de que para que a gente possa renovar, é possível destruir aquilo que está errado, que é o patológico, para se construir o novo, o melhor, o saudável, o cosmoético. Um exemplo disso, de aplicação da cosmoética destrutiva, que a gente utilizou, é o processo da própria reurbanização. Quando você vai num local, que ele é bratosférico, ele está ali, todo encruado, há séculos, com aquelas consex presas dentro da pensenidade, todas ali alinhadas num processo, às vezes, até de interprisão, e cosmoeticamente você tira aquelas estruturas todas, aquelas paraestruturas, possibilitando a renovação ambiental, energética, holopensênica e das consciências envolvidas. Então, de certa forma, a paracirurgia, ela é uma expressão da cosmoética destrutiva, no sentido de que ela faz uma reurbanização somática no paracirurgiado. A pessoa está ali com uma doença e aquilo entra e modifica, como se tirasse esse quisto extrafísico. Só que é um quisto físico. A cirurgia em si é isso. É isso daí. É isso aí, a cirurgia então a gente quis relacionar não é paliativo, né? Você quer dizer que não é uma coisa paliativa, não. É uma coisa que vai na profundidade, né? Na raiz. Tem alguma ali, né? Marcelo. Acho que era ela. Só posso passar para ela primeiro, que ela estava na fila. Opa. A gislogia, queria que você falasse ali sobre, na 3ª linha, a lei da restauração evolutiva na inter-relação amparador, acoplador, paracirúrgico e assistidos. Eu tenho essa pergunta para tu ampliar aí, digamos assim, porque essa lei de restauração chamou a atenção, digamos assim, numa visão mais paradireitológica, como que ocorre isso, essa interação de reparação, né? E depois tem uma outra pergunta. Tá bom. Então, só, tem uma pensata do professor Valdo Vieira, no Léxico de Ortopensatas, que ele fala que a paradireitologia, ele faz uma correlação, não vou lembrar a pensata inteira, mas vou pegar as categorias que ele coloca em termos de relação. Ele coloca a autocognição como sendo uma base de compreensão da paradireitologia, do paradireito, porque ela envolve você compreender as causas dos efeitos que a pessoa vive hoje. Então, uma intervenção paracirúrgica, né, por trás tem uma restauração evolutiva. Será, aí por hipótese, né, tudo é para a gente pesquisar ainda, será que, como a Mabel falou, será que essa turma aqui, nós estávamos no paraambulatório do Zéfiro lá atrás, quando ele já trabalhava com isso, ou no último curso intermissivo, nos interessamos mais por esse tema e nos afinizamos com essa temática intrafisicamente, ao ponto de fazer uma instituição? As pessoas que estão ali sendo atendidas, que a gente não tem essa ficha evolutiva, qual é a correlação delas com nós, conosco, com o nosso passado? Então, com os amparadores que estão atuando. Então, será que há uma correlação de restauração nessas nossas inter-relações evolutivas quando ocorre a paracirurgia? E aí eu correlacionei essa lei de restauração entre o amparador, colocando ele junto no balaio, o acoplador paracirúrgico, as pessoas que passaram ali pelo acoplamento quando ocorreu a paracirurgia, e os assistentes, os assistidos. Então, todos nós, de uma certa forma, não estamos nos encontrando pela primeira vez nessa vida. Não tenho como afirmar
toda paracirurgia é uma restauração evolutiva, mas há uma lei que gera essa inter-relação entre nós, que é a lei cosmoética, e que talvez muitas dessas assistências que a gente faz seja até restauração do nosso passado. Só ampliando um pouquinho, assim, só para ver se eu compreendi bem. Digamos assim, nesta restauração, e é uma dúvida também que eu tenho, né, em relação à paracirurgia, quando ocorre o fenômeno da paracirurgia, ela é específica ao assistido ou ela se amplia às companhias do assistido, e se há uma interferência neosináptica do entendimento, da compreensão cognitiva em relação a esse fenômeno, é capaz de provocar na consciência mudanças, até no sentido de gratidão que você trouxe antes. Eu acho que isso varia muito de caso para caso. Assim, não dá para a gente criar uma lei geral, mas a paracirurgia ela é relativa ao paracirurgiado, a pessoa que pediu a paracirurgia. Sim. Os efeitos decorrentes da melhoria da pessoa, é lógico que vai resvalar nas pessoas que estão no entorno. Lógico que se um amparador chega no ambiente, ele vê lá um ambiente com energia carregada, ele não vai falar assim, não, eu vim para fazer a paracirurgia para o Zezinho. O ambiente carregado não tem nada a ver com isso. Ele faz arrastão assistencial, ele vai chegar, ele vai limpar o ambiente, ele vai melhorar a pessoa, vai desassediar o cachorro, o que for possível ser feito. Mas a paracirurgia ela é focada na pessoa, né? O que a gente já ouve de relato é que às vezes a pessoa pediu uma paracirurgia para um órgão dela, por exemplo, às vezes uma condição de uma mulher pediu para o ovário, e aí ela percebeu a cirurgia, e depois da cirurgia ela escutou os amparadores falar assim, agora continue calma, que nós vamos trabalhar o seu cardiochakra. Então, a solicitação do pedido foi para um órgão, e os amparadores trabalharam também o psicossoma delas. Devia pagar mais. É gratuito, tem sorte dela. Então, talvez nessa condição, se os amparadores veem que há necessidade e há oportunidade para isso, de repente fazem, mas é aquela condição assim, da predisposição da pessoa, porque a assistência, às vezes a gente quer fazer, mas a gente não vai fazer pela nossa vontade, vai fazer pela abertura do assistido. O assistido é que permite dar essa predisposição. Agora tem uma coisa, né? Até que ponto a gente também não sabe, né, Miriam? Mas há uma relação do ovário com o cardiochakra. Mas é porque a pessoa fica achando que é só, ali, né? Ela pensa... a nossa tendência é pensar intrafisicamente ou setorizado, né? Mas a saúde é tudo, né? Holossomático. É isso aí. Perfeito, obrigado. Marcelo, dentro do universo da autopesquisa, cada pesquisador escolhe uma linha, né, que se afiniza mais. Você falou um pouquinho, porque a minha pergunta diz respeito a isso, né? Você como Consim Cobaia e o grupo também, o que fez você aos poucos ir se afinizando cada vez mais? Se você já associou isso com os seus atributos, a tua para-história, como que você focou aí nessa linha? Tá. Então, uma das coisas que me fez me afinizar com o Ectolab é que quando o Ectolab estava em elaboração do plano consenso centrológico, que é o planejamento da pré-IC, né, da futura IC, eu estava como gestor na Unicim. E então eu tive a oportunidade de acompanhar a gestação da instituição e ver as propostas, os objetivos. E um dos objetivos que a instituição tem, que me chama bastante a atenção, é essa ideia de a gente fazer essa comunicação não só com os pares dentro da Conscienciologia, mas também com outras instituições de ciência, com a academia, com as universidades, a partir da estruturação de protocolos de pesquisas que sejam claros, lógicos, racionais, que você possa levar para a pessoa e falar, nós estudamos isso e criamos essa metodologia. E aí a pessoa ela pode olhar aquilo e falar, não, eu tenho interesse em replicar, e aí começar um diálogo entre. Então isso foi uma das coisas que me afinizou bastante a esse trabalho. E a especialidade da instituição entra a ectoplasmologia, construir protocolos de pesquisa, etc., na ectoplasmologia e na paracirurgia. Agora, se eu for olhar, né, eu trouxe 2 relatos aqui, mas eu tenho assim, algumas dezenas de relatos, de ter a possibilidade de acompanhar paracirurgias extrafisicamente, de consins, até amigos, depois ir lá confirmar, fulano, você está com um problema assim, a pessoa fala, estou, por quê? Não, você passou por uma intervenção extrafísica. De acompanhar paracirurgia extrafisicamente, depois encontrar o projetor para cirurgião intrafisicamente, a pessoa fala, fulano, mas eu te conheço, tudo bem, como você está? De acompanhar um ambiente extrafísico de paracirurgia e, coincidentemente, cair naquele ambiente sem querer, visitando uma cidade que eu nunca tinha visitado, chegar lá e falar, aqui vai ter tal coisa, ali vai ter não sei o quê. Então,
não tem como eu tirar meu corpo fora, que eu tenho alguma afinidade com isso, né? E isso, assim, ao longo de décadas de estudo aqui dentro da Conscienciologia. Acho que esse conjunto da obra me trouxe a estudar a paracirurgia, a ectoplasmia, e está na Ectolab hoje. Ok, obrigada. Gente, olha, nós vamos ter 40 manobras energéticas com o professor Mário no dia 28 a 30 de julho na CIP. E vamos também ter campo avançado de auto-mega euforização na mesma data, de 28 a 30 de julho, aqui no CAEC, com os professores Dulce, Dal, Moacir Gonçalves e Hernani Brito. Então fica um convite aí. E para finalizar, nós vamos ter também em agosto o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, do iluminismo à para-iluminismologia. Então vai ser no dia 19 e 20 de agosto, uma realização, obviamente, da Enciclo Sapiens, e o evento acontece aqui no CAEC, no auditório do CAEC. Serão 5 conferências e 3 mesas de debates. Pois não. Faz uma pergunta ali, tá, gente? Daí eu faço uma aqui para a gente poder caminhar, que chegaram várias outras agora. Oi, Marcelo. Oi. A minha pergunta é ali na página 11, Infobiologia. A energofobia dificultando a vivência do fraternismo a partir da paracirurgia. Qual é o significado de energofobia? A pessoa tem fobia a mexer, a trabalhar a energia? Ela tem fobia às sensações diferentes que a energia pode gerar para ela. Então, por exemplo, lá na DIP, na Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia, no nosso curso a gente explica isso com mais detalhe, com profundidade. A pessoa, para que o assistido melhore, a gente precisa estabelecer um acoplamento. Tem até um verbete que a professora Beth escreveu que se chama acoplador paracirúrgico. No momento que nós estabelecemos o acoplamento energético, nós entramos num nível de profundidade de troca energética que gera assimilação simpática. E na assimilação simpática, nós começamos a sentir o que o outro está sentindo. No caso, nós não sentimos o que o acoplador está sentindo, mas sim a paracirurgia à distância. Então, a pessoa ela começa a ter certas sensações diferentes. Às vezes vai ser até uma sensação de dor. Eu senti minha perna naquele momento, aquele acoplamento, doeu, quando terminou, passou. Porque era a doação, às vezes, de ectoplasma por aquela região. Então, há pessoas que têm medo dessas sensações energéticas diferentes. Então, ela tira o corpo fora. E o correto é ela enfrentar isso. Vai lá, porque quanto mais você conseguir sentir isso e ir desdramatizando, mais natural vai ficando a coisa e mais a pessoa vai se habituando, sabendo que é um fenômeno natural. Ela acoplou, assimilou, sentiu a dor do outro, então aquele mal-estar ela temporariamente vivenciou e o outro vivenciou o bem-estar dela. Então a energofobia é o medo dessas sensações energéticas. Parafatologia, página 9, quinta linha de baixo para cima. A consulta para a psicoteca na análise para a intervenção paracirúrgica. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Eu participei do processo de paracirurgia como assistida e sou muito grata pelo trabalho da equipe. Aqui fica meus agradecimentos sinceros. Essa pessoa é da Alemanha. Que bacana. Então, veja só, né? A temporalidade da energia, né? Aqui é feita a dinâmica, a pessoa assistida lá na Alemanha. A consulta para a psicoteca, ela não está ainda muito para o nosso nível, mas eu penso que com o desenvolvimento de técnicas, de pesquisas, do próprio amadurecimento do holopensene paracirúrgico, a gente vai começar a ter extrapolação e vivência nesse sentido. Então, de consultar esse arquivo holomnemônico para compreender as causas, as injunções que levam a determinadas pessoas a estarem mais predispostas a passarem pela paracirurgia e terem uma efetividade, e outras muitas vezes se submetem, mas não chegam a ter a efetividade da melhoria somática, da remissão da doença. Então, eu penso que esse acesso a essa parapsicoteca vai nos ajudar a entender mais por que alguns sim e outros não. Eu queria perguntar, na efeitologia, que, aproveitando a pergunta... Fala mais próximo, isso. Tá, aproveitando a pergunta do teletertuliano, o aumento da responsabilidade do assistido enquanto efeito da assistência fraterna recebida na paracirurgia. Então, veja só, é muito bacana a gente falar do assistente. A predisposição do assistente, a predisposição a doar energia, a predisposição a ir lá sentir as sensações diferentes, né, energeticamente, e a responsabilidade do assistido. Então, a pessoa passar por uma paracirurgia e ela ter um efeito, uma efetividade, uma melhoria
expressiva, significativa, isso traz para ela uma responsabilidade danada. Porque, tipo assim, puxa vida, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Né? O que eu preciso fazer a partir desse efeito que eu passei, tive a predisposição, e o que isso me atribui a mais? Então, é uma reflexão que eu acho que qualquer pessoa que passa pela paracirurgia, querendo ou não, ela precisa pensar. Se ela nunca pensou por esse viés, precisa pensar. Que é como se fosse assim, não chega a ser uma moratória, mas seria uma analogia com a moratória. A pessoa passa por uma condição, ela cai lá de 10º andar, vai batendo num monte de galhos de árvore, amortece num todo do hotel e cai no chão e não morreu. Aí você fica olhando para a pessoa e fala assim, rapaz, se eu fosse você, pensava bem sobre a vida, porque você renasceu. Entende? Então é uma analogia menor, mas é mais ou menos a isso, traz a responsabilidade para a pessoa. Mabel, posso aproveitar e fazer uma pergunta dentro disso que ele está falando? Uai! Marcelo, obrigada pelo verbete, parabéns a todos nós, né? Então, aqui na página 9, na segunda linha, na linha 13, coloca assim, ó, a reciclagem pessoal, né? E a reciclagem é decorrente da paracirurgia e a agilização das reciclagens grupais. Acho que tem a ver com isso que você acabou de falar. Você pode expandir um pouquinho mais? Sim. Então, as reciclagens pessoais. A pessoa passa pela paracirurgia. Aí tem aquela relação da doença e o aprendizado. A pessoa vai começar a pensar mais sobre a vida. Quais são as reciclagens que ela tem que fazer para que ela não crie uma predisposição novamente a adoecer? É um efeito. À medida que a pessoa faz certas reciclagens pensênicas, nós convivemos e vivemos em grupo, ninguém vive isolado. Então as pessoas elas vão olhar e vão falar, nossa, mas fulano está diferente, né? O que aconteceu com ele? O exemplo que essa pessoa vai dar das reciclagens pessoais vai resvalar nas outras pessoas, com sims e com sexes. Então isso pode gerar um efeito de reciclagem grupal. Ou seja, outras pessoas, a partir da melhoria de um, pode seguir aquele exemplo e começar a mudar também. Pensenologia, página 8, final da segunda linha. Poderia explicitar a isenção pensênica sobre os casos paracirúrgicos? Esse daqui a gente poderia dar alguns vieses. Um dele é, o grupo que está participando da DIP, que está ali na sexta-feira, quem quiser hoje já compareça lá na nossa dinâmica, à noite, hoje às 19 horas do discernimento, aquelas pessoas que estão ali, elas não têm acesso aos pedidos de paracirurgia que estão sendo atendidos naquele dia. Então, há uma isenção. Ela não sabe que tem lá um caso da pessoa pedindo uma cirurgia no coração, porque ela está com um problema, o outro que é no fígado, o outro é no rim. Então, as pessoas, quando elas anotam as parapercepções, elas estão no duplo cego. Elas estão anotando, elas não sabem quem pediu e o que está sendo pedido. Isso dá uma isenção no trabalho. A outra, que é a própria questão do sigilo pensênico. Então você viu ali uma solicitação, um caso, às vezes a pessoa conta a história dela, por que ela chegou àquilo, traz o drama de vida. Então a gente precisa desenvolver também uma isenção pensênica, um sigilo pensênico sobre os casos, a questão de como que você olha aquilo, não olhar com um olhar de julgamento ou de crítica, entende? Aprender a partir dos fatos que te vêm, mas com isenção. Isso também nos favorece no trabalho. Gisele quer perguntar? Marcelo, ontem o verbetógrafo falou no filme Salvo pela Luz. Sim. Eu já tinha visto, me esqueci, resolvi ver de novo ontem. E agora, estou falando, me veio a seguinte pergunta. Há algum tipo de paracirurgia no fato de uma consciência ela passar pela EQM e voltar? Aquela ressuscitação, ela volta e ter a compensenidade para o melhor, para o evolutivo. Será que pode se pensar assim ou não? Eu pensaria no sentido lato sensu, né? Porque se você pegar o verbete para a cirurgia, que é o verbete do professor Hernandes, ele fala que é uma intervenção energética, intromissiva, incruenta, intensa, no soma, pode ser no psicossoma, mas ali, de certa forma, o esbregue que a pessoa toma com a EQM, porque é um conjunto, né? Experiência de quase morte, tem a morte física, considerado fisicamente morto, temporariamente, a pessoa sai do corpo, ela vê, ela vai para um túnel de luz em geral, ela tem contato com uma consex mais avançada, que eles chamam de ser de luz, ela tem a possibilidade de ficar ou não e retornar. Então, esse conjunto de coisas gera um esbregue na pessoa
que seria, vamos dizer, analogicamente a uma intervenção paracirúrgica. Muitas dessas pessoas, elas voltam, parece que vem outra consequência dentro da pessoa, né? Ela muda de personalidade. O curso intermissivo é uma espécie, espécie de paracirurgia. Analogicamente. Analogicamente falando. Baseado Metaforicamente, exato. Que esse filme é baseado em fatos reais, né? Agora, eu tive, por exemplo, em 98 eu fiz minha primeira itinerância longa, e aí eu fui para Aracaju. Cheguei lá para dar o meu curso e participou desse curso uma médica, cirurgiã, que estava em uma depressão profunda. O voluntário ligou para ela. No dia que o voluntário ligou para ela tinha acordado com uma projeção em que o irmão, extrafisicamente, falava para ela que os amparadores iam ajudá-la. E ela acordou, ela estava chorando, lembrando daquilo, e o voluntário ligou: vai ter um professor aqui dando um curso. Tá bom, eu vou. E ela foi fazer o curso. Ela tinha passado por 2 EQMs. E ela entrou no curso, e aquilo deu uma mexida com ela profunda, que o marido dela, nos últimos dias do curso, eram os P's, né? P1, P2, P3, a gente fazia P1, P2, ia para outra cidade, dava outros. Ele foi lá para me conhecer, saber o que tinha feito com ela. Porque fez uma conexão da EQM que ela lembrou, da projeção daquela noite em que o irmão falava, os amparadores falaram que vão te ajudar, e a chegada da gente na cidade com o curso de Conscienciologia. Entende? Então, isso mexe mesmo com a personalidade das pessoas. Né? Obrigada. Outra coisa que eu queria perguntar no tempo que eu participei da paracirurgia, que foi talvez uns 3 anos que eu participei, tinha a possibilidade de pessoas de outras cidades também no mesmo horário fazerem. E eu fiquei curiosa, porque já que nós temos muitos ouvintes, quem sabe também não precisa falar um pouco essa informação. Obrigada. Pedi para a Miriam comentar aqui. Existe sim essa modalidade. A pessoa que quiser participar à distância como doadora, ela pode sim, mas é importante que ela pratique a TENEPS há 3 anos já. Esse seria um pré-requisito para ela participar. Então, existe sim, a pessoa pode fazer o relato do que observou e mandar para a gente. Então, a participação na dinâmica, ela pode ser intrafísica, então, pessoalmente, a pessoa participa aqui em Foz do Iguaçu toda sexta-feira, em Curitiba, uma vez por mês, também na sexta-feira, em São Paulo também uma vez por mês, sexta-feira. Então, já teve dias, né, Marcelo, que nós fizemos 3 dinâmicas concomitantes, o Marcelo em São Paulo, e eu em Curitiba, e o Hernande aqui em Foz do Iguaçu. Então, nós já fizemos 3 dinâmicas intrafísicas em 3 locais diferentes. E a possibilidade de qualquer pessoa participar como assistido, fazendo pedido de paracirurgia no site da Ectolab, www.ectolab.org, e aí coloca lá, tem um preparo da paracirurgia, que é importante a pessoa ler e se preparar, e tem um formulário que ela coloca o nome, a idade e o que ela está precisando. Tem um espaço curto que não precisa contar a história de vida dela, a ficha evolutiva pessoal dela, apenas que ela diga para que ela quer para a cirurgia, qual é a demanda. E aí faz essa solicitação. Nós solicitamos, inclusive, que as pessoas façam pedido até a sexta-feira, meio-dia, para ser atendido na própria sexta-feira. E, se não der tempo, passar desse horário, que ela faça esse pedido para a próxima sexta-feira, para que ela se predisponha mais, para que os amparadores possam prepará-la, e ela, assim, então, poderá ter o melhor resultado. Tem que ter microfone, que senão as pessoas de casa não escutam o que você está falando. Para quem vai ajudar na paracirurgia à distância, obrigada, ela tem que avisar a equipe ou ela pode fazer sem essa ligação? Ok. Ela pode avisar, sim, tem um cadastro no site que a gente solicita, e aí tem um responsável aqui em Foz que cuida deste grupo, que recebe o relato dessas pessoas, que conversa, inclusive, às vezes tem que tirar dúvida, às vezes ela tem curiosidade de saber se o que ela está fazendo está ajudando ou não. Então, é melhor que ela, assim, se prontifique, se pronuncie e diga: olha, estou predisposta a ajudar. Ela não sai fazendo, não. Ela se cadastra e ela faz parte de um grupo de assistente à distância da DIP. Parafatologia, página 9, última linha. É possível instalar um paraambulatório especializado em paracirurgia em consultórios e estabelecimentos voltados à saúde? Se sim, como podemos fazê-lo? Uau! Olha, se eu souber isso, eu acho que a minha hipótese, tá? Vou colocar como hipótese porque eu não tenho certeza absoluta sobre isso. É possível?
Penso que é possível de acordo com o gabarito das pessoas, da cosmoética de quem está atendendo ali, da autolucidez multidimensional dessa pessoa, do nível evolutivo dessa consciência. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, por hipótese, né, Marcelo? Se Zéfiro realmente foi chefe de parambulatório extrafísico durante, intrafisicamente falando, durante muitas décadas, quando ele ressumou, hipótese, e ele tinha o parambulatório dele em Uberaba, e já tinha o FIEX, quem disse que não tinha alguma coisa nesse sentido ali, entende? Então, estou dizendo uma hipótese aqui para a gente poder ilustrar. Agora, eu penso até num outro sentido. A própria instituição, por exemplo, a Ectolab, com os trabalhos que nós estamos fazendo, nós temos lá uma área que se chama bioenergologia. Ela é altamente especializada, né? A IVE que coordena. E aí a nossa hipótese, eu também tenho essa hipótese, que a gente vai criar um ambiente extrafísico que vai conectar ali uma paraestrutura de parambulatório. Né? Então, é possível, mas é um trabalho a ser desenvolvido. Né? E outra coisa, isso não somos nós que inventamos, né? O trabalho naturalmente existe. E, em tese, não somos nós que fazemos. Quem faz é a equipe extrafísica. Então, vai depender da nossa cosmoética e a nossa maturidade para lidar com o assunto, para poder ter uma estrutura melhorada no extrafísico. E uma outra condição que o Marcelo falou a respeito da religião, o espiritismo está cheio de cirurgias invisíveis, né? Eles têm muitos centros espíritas que fazem isso. Então, se a pessoa estiver predisposta a fazer, vai acontecer. Mas precisa de ver como é que se encaminha essas condições. Porque às vezes a pessoa quer pronunciar que existe cirurgia invisível, mas às vezes por questão de ego, né? Às vezes quer colocar o ego na frente do trabalho. Tem uma pergunta em cima disso, por isso que eu vou... É mais um relato. Pois não. Porque a gente, às vezes, vai nos consultórios e consegue perceber o amparo que aquelas pessoas têm. Dentro ou fora da conscienciologia, muitas vezes a gente entra no consultório, olha o extrafísico, olha para a pessoa e fala, caramba, que amparo extrafísico que essa pessoa tem. Né? E toda a movimentação energética e o bem-estar que você tem e como você sai bem. Então, é como na paracirurgia também. A gente fica muito bem, a gente sente todas as coisas que estão acontecendo, porque está predisposto a oferecer o bem-estar, sente as mazelas daquela pessoa, mas depois aquilo passa. Então, quer dizer, é essa flexibilidade que também a gente vai adquirindo e essa vivência também, né? Então, eu penso que nessa questão do paraambulatório, são coisas assim que, às vezes, são ostensivas, não tem como você dizer que não. E ela perguntou qual que seria o caminho, né? Então, o caminho é essa autolucidez, é a cosmoética, é trabalhar. Né? Uma vez, numa palestra em São Paulo, o professor Valdo, mexendo lá com energia, que fez aquelas palestras, começava, agora eu vou mexer com energia. Quem sentiu? Jogava energia. Lá para as tantas, ele falou para um cara, falou assim, você é consciente que você tem uma amparadora? O que você faz? Ele falou, eu sou dentista. Seu consultório dentário é assim, né? Você deve ter muito cliente. Porque você tem uma amparadora com você que ela assiste todo mundo que entra lá, está me falando. Então, você vê, o cara estava chegando a primeira vez na conscienciologia, tinha uma predisposição, uma condição íntima dele que afinizava, tinha uma amparadora, as pessoas entravam lá, eram assistidas e nem sabia e ele mesmo não sabia de nada. André. Sim. Então, Marcelo, só para aproveitar uma questão que você levantou, das hipóteses das centrais extrafísicas, nas mini-tertúlias, o professor Valdo ele comentou que ele suspeitava que era uma teia de serenões que alimentava aquelas centrais. E que possivelmente poderia ter CL por trás também. Então, essas são as hipóteses que ele lançou ali nas questões que eram feitas, né, sempre. E um outro ponto, né, que eu cheguei a presenciar ali em São Paulo, e você lembra daquela época da ação lá do Dr. Fritz, em que ele fazia diversas paracirurgias, eu acompanhei, vi ali até, vendo assim cortes, ele até fez assim uma demonstração, uma certa altura, pegou ali uma navalha, cortou, tirou um processo lá, tal, aí veio uma enfermeira e fez a sutura, né? Então, teve todas essas características. Agora, o que eu percebia, assim, né? Até a gente ouvia falar no próprio Instituto que tinha uma equipe
lá no Rio de Janeiro, dando apoio e visitando os trabalhos que eles faziam e pesquisando também lá no Rio de Janeiro. Exatamente. O Rubens Farinhas. Rubens Farinhas. Aí entra aquela polêmica que ele falava do Dr. Fritz, e assim vai. Acho que é interessante, Marcelo, até vocês, dentro até dessa antologia que vocês estão fazendo, esse trabalho, e até se puder fazer alguma correlação agora, porque como vocês estão falando da paracirurgia e megafraternidade, como que vocês fazem, ou se vocês já fizeram um contraponto desses ambientes e dessas assistências e o que vocês fazem? Né? Os pontos em comum, o que tem de discordante, se tem casos nessa lista de pedidos de curas assim, físicas tão sérias e evidentes como a gente vê no que acontecia ali. Eu queria que você comentasse um pouco. Tá. Então, assim, o nosso trabalho, né, a paracirurgia, então, ela teria pelo menos essas duas modalidades. Uma que é uma intervenção física, que é essa que esses sensitivos, esses parapsíquicos fazem, como o Rubens, em que você pega lá um bisturi e você faz uma incisão física na pessoa, ocorre uma paraanestesia com o ectoplasma que é utilizado ali, a parahemostasia, porque não ocorre um sangramento como ocorreria, às vezes a gente corta o dedo com um papel, parece que está saindo a vida ali por dentro, tanto sangue que sai. A parasepsia, porque não tem todo o cuidado de um ambiente esterilizado, etc., etc. É um tipo de paracirurgia que é chamado de intervenção física. Isso a gente vai tratar aqui no curso Ectoplasmia Interassistencial EAD. Você que está querendo entender mais, aprofundar, vai ter aula que vai falar disso. E a outra que é como nós trabalhamos, que é a cirurgia invisível, à distância. Então, essa mesma intervenção energética, e você vai lembrar também que, quando perguntava para a Consex, para o Fritz, mas precisa disso? Normalmente ele respondia o que? Não, é que as pessoas precisam que eu faça o corte, ela precisa sentir a agulha e a linha passando, para falar, aconteceu a paracirurgia. Nós já é o condicionamento intrafísico. Nós passamos isso, estão direto lá na matéria-prima, junto com os amparadores, que é a cirurgia invisível. Agora, em termos de relato, quem pode nos falar isso é o Coraza, que o Coraza está fazendo uma pesquisa, um levantamento dos relatos que a gente recebe, ele pode dar uma panorâmica aí. Bom, eu tenho trabalhado com os relatos já há mais de um ano e tenho visto nesses relatos muitos momentos de pessoas que dizem que atingiram o seu objetivo, né? Nessa questão aí de sentir o bisturi cortar, essas coisas todas, isso existe lá nos relatos, dizendo que percebeu a cirurgia, até sentiu um pouquinho de dor, depois passou tudo, não houve mais nada. E não houve cicatriz, não teve nada. E detalhe, às vezes são pessoas que, pelo relato, você nota que ela é católica, evangélica ou qualquer outra. Então, não tem essa como já foi comentado aqui, na questão da religião ou qualquer outro tipo de crença. É a assistência daquela consciência. Há casos que a pessoa relata pós-cirurgia, ele sentiu a anestesia e depois os efeitos pós-cirurgia da anestesia. Até mesmo a sede que se gera depois da cirurgia, né? Depois da anestesia. Então, os relatos são ali uma prova que isso ocorre mesmo. Tá? Muito bem. Principiologia, página 9. Poderia explicar o princípio megafraterno de a paracirurgia atender no limite do assistido? Isso daqui é interessante a gente pensar, né? Porque existe um verbete que se chama o limite do assistido, tem um outro que se chama, se não me engano, limite interassistencial, e são verbetes que falam o seguinte, que há um limite, né? Você tem que respeitar isso. Então, a paracirurgia, ela vai até onde é possível. Às vezes, a pessoa não tem a predisposição, ela está lá com um câncer, um CA, e aí ela tem uma melhoria naquele estado, não tem a remissão total. Nós tivemos um que eu acho que era pólipos dentro da vesícula, aquele que fez o relato para a gente, gravou o vídeo, que ele vinha acompanhando há anos, há mais de uma década que ele acompanhava, tinha uma certa quantidade, e aí ele passou por várias paracirurgias, e aí ele viu que aquilo reduziu e ficou num estado controlado, que o médico dele que acompanhava falou assim, não, mas
ficou uma coisa assim muito gritante. Então não teve o extirpar, a remissão total, mas até onde foi possível se vai. Então isso ocorre dentro da paracirurgia. Tecnologia, página 9. As paratécnicas da anamnese extrafísica, possibilitando os registros parapercepciológicos do acoplamento paracirúrgico. Poderia explicar? Isso daqui foi uma DIP que eu estava ali enquanto EPICOM, e aí eu comecei a ver, assim, então os acoplamentos eles levam 9 minutos. Cada pessoa vai, senta no centro lá entre os acopladores, os 12 que vão ocorrer, e durante 9 minutos ocorre o processo do acoplamento. E aí eu descoincidi, eu comecei a ver a movimentação extrafísica dos amparadores com um ectoplasma no ambiente, e ao mesmo tempo que eu estava vendo aquilo, eu tinha que guardar mnemonicamente. Aí começou a vir a explicação desse efeito espelho, então que a energia estava sendo levada para lá, esse pseudopt gerava um espelho que repercutia aqui, como se fosse no lago, que você ataca a pedra e vem aquela onda, e a hora que tinha essa repercussão vinha aquela onda e as pessoas sentiam, e aí elas pegavam e guardavam a informação e depois elas iam registrar. Então isso foi o que eu consegui decantar, que eu chamei das paratécnicas, nesse sentido, que leva ao registro parapercepciológico. Parabéns pelo verbete. Em antagonismologia, okay. Você poderia expandir o antagonismo insustentabilidade. Ai, gente. Insustentabilidade energética. Isso. Aprofundamento paracirúrgico. Isso. Então entra naquela pergunta que fizeram sobre a energofobia. Então, quanto mais estofo, mais gabarito, mais autossustentação energética a pessoa tem, mais ela aguenta sentir aquele mal-estar sem regatear. Porque às vezes a gente vê, né? A pessoa começa a sentir um mal-estar e fala assim, não, mas aí naquele acoplamento me deu uma vontade louca de sair correndo aqui de dentro. Ou seja, está faltando autossustentação energética. Quanto mais... Então é um antagonismo. Se ela tem insustentabilidade, ela acaba não conseguindo aprofundar no processo paracirúrgico. E aí a solucionática, ela aguentar, sustentar mais energeticamente para que eles possam tirar esse ectoplasma, entrar até o nível do que o assistido permite e depois ela volta para o estado normal dela de equilíbrio. Tá? Mas, gente, saiu a 9ª edição da revista Homo Projector, do IPC. Então, ele está sendo vendido, que eu saiba, aqui na Epígrafe. Fica aí, tem relatos, tem artigos, tem entrevista com a Sandy, que é uma projetora que escreveu um livro, né? Tem pesquisa do GPC-TENEPS de Porto Alegre, por aí vai. Então, fica o aviso. Pergunta: doar energias quando estamos doentes ou em tratamento, como no caso de quimioterapia, qual é o efeito disso sobre o campo de energias da paracirurgia? Então, a gente indica que a pessoa ela passe essa fase. Que ela faça o tratamento dela, dê atenção devida a si, né, a condição somática, passa por isso, porque a gente sabe, principalmente um processo quimioterápico, ele é altamente intoxicante no próprio organismo da pessoa que está passando. Ele é muito agressivo, né, ele é muito invasivo. Então, a energia ela não é um processo autônomo só. Ela tem, no caso da energia consciencial, a impregnação holossomática de quem está doando. Então, é ideal que a pessoa passe por essa fase e depois que ela estiver recomposta, no estado melhor de saúde, ela participe como doadora. Aconteceu um fato comigo, né? Há uns 6 anos atrás, eu fui convidado para fazer uma operação, né? E era das 7h30 às 9h30, né? Então, aí logo que eu me deitei, eu peguei no sono, né? E eu só durmo depois das 11, meia-noite, né? Então, quer dizer que eu acredito que estava acontecendo o fato. Só que aí era 15 para as 9, eu me acordei e me levantei, né? Então, acredito que ainda estava em processo, né, de operação, né? Aí, após o acontecimento, né, a pessoa que tinha me indicado, feito para mim, disse, mas tu é louco, tu era para ter ficado até as 9h30, né? Até o fato ser concluído, né? Então, a pergunta existe algum meio de fazer mal, acontecer alguma coisa, por eu ter, né, levantado, né, e até desistido, não é desistido, né,
mais parado, né? Com o momento aquele que eu deveria estar, né? No processo de operação. Tá. O que eu sugeriria, até a dica que a Miriam deu aqui, qual foi o resultado em você? Ou seja, você se sentiu bem, tranquilo, não gerou nenhum tipo de mal-estar posterior? Foi tudo bem, não aconteceu nada, né? Não tive, só tive melhoras, né? Acredito até que talvez então tenha já feito, né, a operação. Mas aí eu pergunto, se não tinha sido concluído, né, existe a possibilidade de trazer algum mal para essa pessoa que está sendo assistida? Não, a pessoa pode sair um pouco descoincidente, como a gente diz, porque toda intervenção paracirúrgica, ela envolve a densificação da energia, a intervenção na pessoa, um nível de desencaixe energético que a pessoa passa, e nesse desencaixe eles fazem essa intervenção. Vamos supor que a pessoa ela ficou, por alguma situação, enfim, como você relatou, ela para o processo no meio do caminho. Pode ser que ela levante, esteja um pouco mais descoincidente, quer dizer, ela se sente um pouco mais tonta, pisando em falso, mas assim, um malefício em si da pessoa ter parado, não. O que a pessoa pode fazer é se predispor, agora mais consciente da situação, a fazer de novo o processo paracirúrgico e ficar até o final, né? Então aí ela vai, às vezes os amparadores vão poder ir mais fundo com a pessoa, né? Porque às vezes parou no meio do caminho, eles, opa, então breca. O pessoal não sai andando, eles vão atrás, volta aqui meu cirurgiado, né? Então a intervenção ela também se para. Pode. Eu tenho relatos lá que dizem, dá conta desse tipo de situação. E o que aconteceu? A pessoa interrompeu, foi jantar, tal, depois deitou novamente mais tarde, 11 horas da noite. De madrugada houve a paracirurgia. Ele relata, aconteceu na madrugada. Então você vê a predisposição, né? Deu continuidade, quer dizer, foi interrompido, mas na madrugada foi realizada a paracirurgia. E não é um caso só, não, são vários que têm relatos assim. Tá? Já está ligado. Também outra colocação, então, a fazer, né, que foi feito também para mim uma operação, né, e só que eu não estava bem, né, eu tinha um problema de vez em quando beber, né, e eu estava na sexta-feira fora de receber qualquer coisa. E no sábado, de noitezinha, aí pelas 7 horas, eu recebi uma coisa assim que eu já estava sóbrio, né? Estava tranquilo. Eu acredito que eu recebi a cura no sábado. Pois é. Porque o processo ele pode prosseguir. Houve o efeito, não houve? É isso aí. Ok. Ok? Vou fazer a pergunta aqui, ó. Como podemos melhorar o nível da leitura dos parafenômenos durante a DIP? Exteriorizando energias? Tá, então uma coisa é ficar mais predisposto ao acoplamento, a outra é melhorar a memória, porque na hora que nós estamos descoincididos ali, você tem uma série de sensações, e a hora que recoincide, você fica puxando a memória. Então criar algum tipo de técnica mnemônica ou paramnemônica para a pessoa fixar. Eu, por exemplo, eu vou guardando elementos, coração, fisgado no coração, grupo de consex, crianças. Eu vou parapontuando, eu quero até escrever um verbete sobre isso, que é um tipo de uma parapontuação mnemônica para depois poder fazer o registro. Então, acho que isso pode ajudar a pessoa também. E a pessoa ela tem que entrar no campo, né, Marcelo? Entrar então, vale, doar, o que vale? Vale tudo. Vale exteriorizar a energia, fazer clarividência, fazer acoplamento, depois fazer desassim, que já é feito mesmo na DIP. Então, vale. Tem que deixar acontecer. Se as pessoas ficam muito presas, aí o que eu tenho que fazer? Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa acontecer porque é natural, né? Mas assim, mexe com a energia, permita-se envolver pelo campo e por aí vai. Tinha alguém, ele. Qualificação das energias. Acho que não ligou. Ou tem que virar. Eu queria perguntar para você sobre a qualificação das energias no processo da paracirurgia. Por exemplo, se for uma pessoa dentro dessa dinâmica e ela tiver com as energias alteradas, vamos dizer patologicamente, como que é procedido?
já que os amparadores aproveitam a energia disponível no ambiente, certo? No caso, ela seria encapsulada para não afetar o ambiente? Como é que funciona? Ok. Então, primeiro assim, se a pessoa é de primeira vez, ela vai passar por uma energização. Então, isso já dá uma certa equilibrada, um lava-jato nela, tem sempre um voluntário, 1 ou 2, dependendo da quantidade, que vai energizar essa pessoa. Ela não sendo de primeira vez, é uma pessoa que já foi, mas aquele dia ela está descompensada ou está alterada, como você colocou. No início dos trabalhos, tem uma mobilização de energia. Antes de começarmos os acoplamentos, é feito o estado vibracional. Então, isso já ajuda também a pessoa a entrar para um outro padrão e se dar uma compensada. Vamos supor que nem isso deu conta, porque o caso está mais grave. Às vezes a pessoa, ela, durante o processo, ela vai ter uma inspiração de ir para o colchonete, ela vai deitar, naquele dia ela acaba por inspiração dos próprios amparadores, ela vai para o colchonete, ela é assistida, na boa, etc. Ou, se o caso for muito grave, é lógico, os amparadores vão, em último caso, usar o próprio, a condição do encapsulamento, né? Encapsular a pessoa em favor do trabalho, né? Mas, assim, eu acho que são casos que vai subindo a escala da dose de acordo com a reação ao efeito das possibilidades que a gente já fornece. Né? Tá certo. Obrigado. Quando foi a primeira vez que você percebeu que tinha feito uma conexão lúcida com a central extrafísica da fraternidade? Esse padrão, eu penso que foi as primeiras vezes que eu senti isso. Deixa eu tentar ver se foi antes da dinâmica. Mas eu penso que foi com a dinâmica da mega fraternologia. Uma dinâmica que ela existe. Hoje a gente atua com ela aqui dentro do CAEC. Ela vai fazer 4 anos, a dinâmica. Mas foi a partir ali da dinâmica da mega fraternologia que eu senti essa conexão. Então, é um processo que vem uma energia, uma torrente de energia, te coloca num padrão de sentimentos evoluídos, avançados, que você comumente não sente, e aquela energia ela toma conta, ela fica fora do seu controle no sentido que ela sai, ela te inunda, te toma conta de tudo. E tudo fica lindo, né, Marcelo? Não há problema no planeta. Não há. E olha que há, né? Mas naquele momento não há, exato. Não há. Agora, já tive projeção de Incomunex que gerou esse estado, né, esse sentimento, mas eu não sei se ali tinha uma central extrafísica. Mas assim, consciente e voluntariamente, foi a partir da dinâmica da mega fraternologia. É possível estabelecer relação entre a paracirurgia com a cosmoética, pacificação íntima, afetividade e central única da mega fraternidade? Não, então vamos lá. A paracirurgia com a cosmoética, né? Então tem várias correlações, algumas a gente já falou aqui, desde da melhoria da cosmoética da pessoa que passa pela paracirurgia, enquanto efeito, né, a pessoa fazer uma reflexão, uma reciclagem, repensar as condutas anticosmoéticas e começar a atuar para uma conduta mais cosmoética. Pacificação também, porque a pessoa ela pode entrar num estado de mais pacificação. A homeostasia, o estado de equilíbrio alossomático que a paracirurgia pode gerar na pessoa, pode trazer para ela um equilíbrio maior, uma pacificação, uma visão sobre a vida diferente do que ela vinha tendo, uma mudança de rotinas, de hábitos, de condutas, né? E aí tem outras especialidades que a pessoa falou, né? Ela falou central afetividade, pacificação, você já falou basicamente. Essas todas. Tudo bem? Megapensenologia, página 8. Pode expandir o megapensene para a cirurgia, multifatoriedade megafraterna? Então é essa visão, né, que a gente quer destacar aqui, que o efeito a gente vê, o ectoplasma a gente sente na dinâmica, a gente tem os relatos das pessoas que tiveram efetividade da paracirurgia, mas ainda nós temos que aprofundar essa multifatoriedade que existe da paracirurgia em si, que é desde a ficha evolutiva pessoal, a predisposição da pessoa que está sendo paracirurgiada, o ambiente em que a pessoa está, porque uma coisa é a gente fazer no ambiente controlado, como é a DIP, a gente tem tudo já pensado, calculado. Agora, a pessoa que passa pela paracirurgia, ela está na casa dela, eu não sei como que é a casa, se está tendo uma briga. Isso é uma coisa que era bom você comentar, como que se prepara o ambiente da casa para quem vai passar pela paracirurgia? Pode comentar, Celso? Quer falar? O preparo. Dá uma geral sobre o preparo. Não, porque o Marcelo falou, por exemplo, o multifator, né? Um dos fatores, ele estava chamando a atenção
para o ambiente da casa do assistido. Então, era bom você comentar um pouquinho como que se deve ser esse ambiente, qual é o preparo, que acho que é uma dúvida que de repente as pessoas tenham. As orientações que nós damos normalmente que a pessoa faça em seu dormitório, né? Deve já se preparar, vamos dizer, por volta das 19 horas, 15 para as 19, procurar deitar na cama com um banho sem muito alarde, vamos dizer assim, de cobertas mais pesadas, alguma coisa nesse sentido. Se for o caso, deixa um ar-condicionado ligado também, não há problema nenhum. Mas que a pessoa fique já com um pijama, alguma coisa mais leve, né? Para ficar bastante relaxado durante o sentido. E procura só relaxar e ficar daí deitado durante esse período. Não se preocupa se dormir, não dormir, isso não importa também. Procura fazer um lanche antes, uma meia hora, uma hora antes, né? Um lanche bem leve, né? Para não ter alguma coisa, sentir fome e querer levantar. Não beber muito líquido, as coisas óbvias, né? Não beba demais antes de fazer o experimento. Deixar o quarto totalmente no escuro ou na penumbra, vai depender da pessoa, que ninguém esteja nesse quarto, a não ser que seja uma pessoa enferma ou uma criança, daí sim aconselhamos que alguém fique junto, né, durante esse período, também em silêncio, né? São algumas coisas bastante básicas assim, e depois da paracirurgia procura se alimentar melhor também, né, e ficar mais relaxado durante esse período também, que as coisas também normalmente não param durante esse período. Como o próprio Coraza disse, as coisas podem acontecer durante a madrugada também. Perfeito. Gente, então nós estamos chegando aqui no final. Quer falar, Marcelo? Eu gostaria de aproveitar aqui, então, o aniversário da Ectolab hoje e o lançamento do nosso curso e fazer um convite especial para quem está nos acompanhando. O curso ele iniciou hoje, é o curso Ectoplasmia Interassistencial, que é o nosso primeiro curso em EAD. Ele é um curso cujas atividades parapedagógicas elas buscam levar informações para a pessoa, para que a pessoa possa ter uma base do paradigma consciencial, uma visão mais profunda relacionando com o tema da ectoplasmia sobre a bioenergologia, caracterizar os principais sintomas, sensações, aplicações terapêuticas e paraterapêuticas do ectoplasma, a pessoa entender como funciona a DIP, até se ela for tenepsista, talvez se motivar a trabalhar com a gente na DIP à distância, sendo um doador de energia à distância. Também a pessoa entender a síndrome do ectoplasta, tem muita ectoplasta que ectoplasta não sabe, passa por uma série de síndromes, lá vai ser detalhada, vai dar o diagnóstico diferencial também, metodologias de pesquisas que a Ectolab já desenvolveu e as pesquisas de ponta a respeito da ectoplasmia. Então, qualquer pessoa hoje, mesmo não estando em Foz, pode ter acesso aos resultados das nossas pesquisas, só entrar no nosso site, www.ectolab.org. A primeira aula foi liberada hoje, a pessoa pode entrar até os próximos 15 dias, porque a partir do segundo módulo, então ela aguarda a próxima turma. E devido hoje ser aniversário da Ectolab, após os recados, nós vamos sortear algumas lembranças. Quem quiser, fica aqui, nós vamos sortear alguns brindes em comemoração da Ectolab. Então tem que ficar aqui, né, Miriam? Então tá bem. Gente, então obrigada aí, Marcelo, obrigado pessoal da Ectolab, aos tertulianos, aos teletertulianos. Até amanhã e nós passamos por os recados. As pontuações da tertúlia de hoje são 45 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 23 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Marilux com o programa Verbetografia, a Paula com o primeiro encontro de enciclopedistas e o Amaro com a segunda semana de tenepsologia. Boa tarde a todos. Novamente estou aqui em nome da Enciclosapiens para convidá-los para o programa Verbetografia em EAD, que começará dia 3 de agosto até o 26 de outubro. A estrutura são 12 módulos semanais, aulas online tira as dúvidas, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. A carga horária é de 48 horas, a duração é de 12 semanas. Reciclante do curso e grupo fechados de 15 ou mais interessados receberão desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Maiores informações, contato @enciclosapes.org.
Inscrições na recepção do CAEC, 45 2102 1499. Então, agora no dia 3, façam as suas inscrições. Se você quer escrever verbete e participar da enciclopédia da Conscienciologia, se você quer entender a lógica e a estrutura dessa construção, participar da Mega Gescom Grupal da Conscienciologia e promover auto e hétero desassédio mental somático, está na hora. Dia 3 está chegando. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. Esse evento ele reúne estudiosos de culturas, épocas, pensadores e autores de diferentes períodos históricos do enciclopedismo. Tem como objetivo, então, reunir esses pesquisadores, verbetógrafos e interessados para o intercâmbio e divulgação em bases científicas das reflexões e produções sobre o iluminismo, a para-iluminologia, o enciclopedismo, a neoenciclopediologia e suas relações com a conscienciologia, oportunizando a apresentação de resultados de pesquisas individuais e grupais. Nós temos na programação, então, 4 mesas redondas de debates e temos 5 conferências. Vão ser realizadas, então, no sábado e domingo, aqui no CAEC, no auditório. Você pode participar também online. A participação online é à vista R$ 270, ou então em 3 vezes de R$ 90. Há ainda desconto de 50% do valor da inscrição para consins com mais de 6 décadas de vida intrafísica. Para informações, vocês podem entrar em contato com o CAEC, com o número 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde a todos, amigos da Conscienciologia e da ICTNEPS. Nós estamos convidando vocês para o evento que começa amanhã, às 9 horas da manhã, e vai até o próximo domingo, não este, o próximo, dia 23. Então, de 15 a 23, a programação da ICTNEPS, a segunda semana da ICTNEPSologia, é a seguinte. No primeiro sábado e domingo, o professor Mário Oliveira vai dar o curso TENEPSograma. No dia 17, à noite, das 19 às 21 horas, a professora Cíntia Alves vai dar desafios e superações da consciência tenepsável. Aquela pessoa que está com vontade de começar a sua TENEPS, ou que recém começou a sua TENEPS, lá vão ter informações bem avançadas a respeito de como é esse procedimento. Dia 18, 19, 20 e 21, a equipe da ICTNEPS vai dar o curso Evolução Tenepsística. Nós demos uma conferência no fórum da TENEPS do ano passado, final do ano passado, aonde falamos sobre TENEPS 24 horas, para ambulatório e OFIEX. Não foi possível, dentro do prazo de 60 minutos, aprofundar a questão. Então, nós vamos dar das 19 às 21 horas de terça, quarta, quinta e sexta dessa semana, este curso Evolução Tenepsística, avançando, aprofundando essas informações. No dia 22 de julho, teremos TENEPS e Pacifismo, um curso dado pelo professor Luiz Gonçalves, é um curso inédito que a ICTNEPS pediu para ele fazer, para que aprofundássemos um pouco esse tema TENEPS e Pacifismo. No dia 23 de julho, domingo, às 8h30 da manhã, teremos um campo parapsíquico tenepsológico, autodesassédio e TENEPS, com o EPICOM Adriana Lopes. Eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente para o pessoal que está aqui presente, ou para quem está nos escutando nos arredores de Foz do Iguaçu, para o seguinte detalhe. O melhor preço que nós oferecemos para esse curso é o preço oferecido para pessoas com mais de 60 anos, idosos com mais de 60 anos. Tem 50% de desconto sobre o preço oficial. Agora, a ICTNEPS, esse curso é uma realização da ICTNEPS com o apoio do CAEC, da ACIP e da Unicim.
Então, todos os voluntários do CAEC, da ACIP e da Unicim também recebem esse desconto de 50%. E se eventualmente vocês estiverem com vontade de fazer o curso e tiverem algum tipo de dificuldade, ou conhecerem alguém que está com essa vontade e está com essa dificuldade, por favor, é só entrar em contato com o CAEC que a gente vai resolver a questão e ninguém vai deixar de fazer o curso. Muito obrigado. Um abraço a todos. Para amanhã teremos o verbete Síndrome do Estrangeiro, a especialidade é Consciencioterapia, a verbetógrafa é a professora Malu Balona. Agradecemos a presença e a participação, uma boa tarde e até amanhã.